Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai? Conversa. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã, né? E a senhora não acha que tá se estressando com tudo isso? A senhora tá vivendo num prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele tá vazio. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Isso aqui tá sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou atacar. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 198. Eu sou Rafael Arinelli e o Queen salva. Eu sou o Daniel Cury e esse podcast vai precisar ter umas 5 horas de duração pra falar tudo que dá pra falar sobre o filme, né? É, ou não, né? Ou 5 horas. Ou não. Eu quero 5 horas de duração. Fora podcast de 2 horas. Quem quiser continuar conversando com o filme, vai lá e conversa com o Dani no Facebook, no Twitter. Áudio no WhatsApp. Né? Aqueles áudios de 5 minutos, sabe? Deixa seu Vai ser telefone assim aí pra galera, então, Dani. Depois eu passo. Meu nome é Lucas Albuquerque e se a Sônia Braga perder o Oscar pra Jennifer Lawrence, isso sim é golpe. É. Pois é, né? Belo golpe. Se a Jennifer Lawrence aparecer mais uma vez, né, por aí. E tá pintando. Tá pintando. Que raiva, né? Mas tudo bem. Eu sou Fernando Machado e meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Muito bom. Muito bom. Ele praticamente recitou a única música que faltava na trilha sonora do filme, né? Exatamente. Só faltava... Caraca, verdade. podia ter, né? Podia ter. Massa, hein? Exatamente. Recadinho pro KMF, né? Ah, tá o íntimo agora. KMF. Fica a dica aí pro Blu-ray. Fica a dica. Versão estendida do diretor. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos com o nosso amigo Fernando Machado, lá do artecines.com.br, nosso patrão, nosso ouvinte e ainda nosso parceiro aí, né, que tem um site de cinema também e tá aqui batendo cartão pra mostrar que chegou pra ficar, hein, Fernando? Opa, tamo aí. Vamos tentar. É isso aí, fica o convite, né, para quem quiser conhecer mais aí do trabalho do Fernando no artecines.com.br, tem lá críticas, né, textos, artigos, tudo que o Fernando pensa, ele materializa no site, não é isso, Fernando? É exatamente isso, é isso aí. A gente tenta colocar um pouco de matéria de quadrinho, um pouco de série, um pouco de filme. Legal. Sempre tentando passar uma mensagem um pouco mais técnica, mas não muito enfirolada. Legal. Da muito hora, bom. muito bom. E também temos aqui, né, o nosso querido Lucas Albuquerque, já autor do Cinemação, já participou de vários podcasts, já tá calejado. 28º podcast, né? O último que eu participei foi de Procurando Dory e agora Aquários, entendeu? Dory e Aquários. Ah, olha aí, então o que significa o seu próximo vai ser Aquaman, né, provavelmente. Justo, perfeito. Muito bem, estamos hoje então aqui reunidos para conversar sobre esse filme que se tornou de uma certa forma polêmico, né? Porque estava aí sendo cotado para ir pro Oscar e tal, aí já foi anunciado que não vai ser mais a indicação brasileira pro Oscar, e aí começou aquele burburinho. O filme já tinha tido uma certa notoriedade porque teve aquela manifestação política, né, lá em Cannes e tal, né, com a Sônia Braga, o próprio Kleber Mendonça Filho e tal, que levantaram a plaquinha lá e tal. Então, tipo, já tinha tido um pouco disso.
o filme já tinha ganhado uma certa notoriedade com isso, e aí agora ganhou mais um pouco com essa questão aí do Oscar. E a gente vai falar de Aquários, o novo filme brasileiro que tá mexendo aí, né, com a imprensa nacional. E eu acho que vai ser um papo muito legal, porque realmente ele traz várias camadas pra gente discutir aqui. Então acho que vai ser um filme que vai realmente trazer muita coisa pra gente conversar hoje. E é óbvio, né, que se você não viu o filme, lembre-se que vamos dar spoilers, então esteja ouvindo por sua conta e risco, mas aqui a gente vai também abranger um pouco da discussão sobre o Oscar, sobre a própria divulgação do filme Aquários, né, sobre a atuação e tal, então a gente não fica muito preso também só nos spoilers, a gente vai abordar o filme como um todo. O papo com certeza vai ser muito bom, então fica aí para escutar o que a gente vai falar sobre Aquários. Mas antes, né, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. E aí, Dani, você já teve aquário? Eu jurava que você ia começar com uma pergunta um pouco mais criativa. Mas tudo bem. Pior que já. Já. Não era aqueles aquários que você tinha que ligar o motorzinho, fazer bolha pro peixe mesmo? viver. Não era tinha aqueles redondinhos. 2, 3, aí tinha que ficar jogando bolinha, daí a gente jogava muita. Tipo, se jogasse muita, ele comia demais e morria e tal. Entendi. Tá? Daí tinha que tomar cuidado com essas coisas. Hein? Você teve aquário até que idade? Puta, não sei, cara. Eu era moleque. Mas, no caso, eu mudei de casa, né? Tipo, só pra deixar claro pras pessoas, assim, eu não fiquei no mesmo apartamento pro resto da vida e tal. Com o seu aquário. Nem com o meu aquário, nem com nada. Você acha que o aquário tá altamente relacionado com aquele negócio de quanto mais aquário ou quanto mais peixe você tiver, você se torna uma pessoa mais solitária, sozinha? Você acha que tem a ver essas coisas? Não, né? Não, pelo contrário. Aquário é legal quando você tem um no quarto, que é tipo aqueles grandão pra você, tipo, dormir vendo os peixes. Dizem que é muito bom, assim, eu nunca tive. Mesmo, Dani? Tipo, você tem um bem grande, quase na parede toda, de forma que você durma olhando pra ele. Aí ele fica com uma luz, né, fraquinha. Entendi. Dizem que ajuda você a dormir melhor. O duro é você tá lá no rally rola, no seu quarto, e saber que tem um monte de peixe te olhando, né? Ah, eles estão nem aí. Eles estão lá nadando de boa. É isso aí. Dani, vamos lá. A galera que tá escutando a gente tá aí querendo saber mais sobre o filme Aquário, sabendo sobre esse rolo que deu, né, no Oscar e Cannes e política e tudo isso que envolveu aí o filme Aquários. Como que essas pessoas fazem para mandar seus comentários, seus recadinhos aqui pro Cinemação e ter seu comentário lido aqui por nós? Pois é, você pode mandar um e-mail pra gente para contato@cinemação.com e contar se você gostou daquela série com o David Duchovny, porque tem uma série com o David Duchovny chamada Aquários. Se você, por um acaso, assistiu, você pode contar pra gente. Mas você pode também falar sobre o filme, sobre política, sobre Oscar, sobre a Dilma, se você quiser, sobre o Temer, sobre o que você quiser. A gente adora receber e-mail, então você pode mandar um e-mail. Se você preferir, entra lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, sempre no @cinemação, /cinemação, é sempre importante. No YouTube também, youtube.com/cinemação, tem vídeo lá. Você pode também comentar, que a gente também lê comentários no YouTube. Se quiser ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente, webradiovagalume.com é a web rádio que exibe o podcast Cinemação toda sexta-feira às 10 da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, tem notinha pra dar pra gente no iTunes, tem coraçãozinho no SoundCloud, clica lá que é muito importante pra gente, e não esqueça de acessar o cinemação.com. Eu sei, já ouvi da voz de pessoas da minha frente falando, que eu ouço só no celular e nem entro no site. Então tem que entrar no site, cinemação.com. Que adianta você ouvir o Lucas aqui nesse podcast se você não lê o texto dele? Você tem que ler, então entra ainda mais num site novo, leve, rápido. Leve, bonito, solto, faceiro. Exato. Né? Todo saltitante lá na tela do seu computador. Então pode entrar no celular também, que ele é mobile friendly, então fique tranquilo. Entra no cinemação.com pra ler tudo e acompanhar tudo por lá.
E se você quer ajudar o Cinemação a crescer mais, se desenvolver mais, lembre-se de fazer sua contribuição aqui lá no patreon.com/cinemação. Você ajuda o Cinemação a crescer e não é só isso, você ajuda e ainda não sai de mãos vazias. Você ganha prêmios, você ganha outras coisas, né? Além de ver nossos lindos rostos felizes e contentes. E aí você pode ajudar a gente indo lá no patreon.com/cinemação ou clicando aqui no banner que está aqui nesse post desse podcast e ajudar a gente a partir de $1. Você contribui com $1 e já faz parte automaticamente do nosso grupo secreto do Cinemação dentro do Facebook. Um lugarzinho ali amistoso, cheio de pessoas queridas e tal, que ficam ali conversando sobre séries, filmes e tudo mais que a gente possa... Você falou conversando sobre séries, já pensei em outra coisa. É isso aí. Então você pode ir lá, ver tudo que está acontecendo, né? E contribuir com o Cinemação. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira e o nosso querido Fernando Machado, que hoje está aqui. Porque a gente não aceita só o dinheiro, a gente também divulga o nosso patrão. Sim, sim. E pega toda a opinião dele pra botar no debate, pra exatamente, fazer a salada. Olha aí. Fernando Machado hoje aqui no podcast vai contribuir ainda mais. Então vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, né, deixaram seu comentário aqui pra gente, temos um comentário que foi deixado lá no nosso YouTube-som. O YouTube, ó, ainda bem que tem alguém comentando no YouTube. Eu acho que você Pois tem é. que entrar lá, curtir também tudo, Pois se é. inscrever, não é só... Já faz um tempinho que a gente não solta vídeo novo lá, né? Porque afinal de contas, tempo é dinheiro e dinheiro vem do Patreon. Exatamente. E Então- afinal de... enfim. Então a gente vai soltando conforme vai dando, né? Não é uma coisa assim frequente e tal. Mas assim, tá lá os vídeos. E aí a Ana Paula Gomes foi lá e escreveu pra gente no vídeo 10 coisas que você não sabia sobre o Wagner Moura. Um episódio super legal, ainda mais agora que tá acabando o Narcos, né? Pra quem já assistiu, já viu Narcos e tal. Então é um episódio muito bacana que fala lá 10 curiosidades sobre o Wagner Moura. E a Ana Paula Gomes falou o seguinte: esse cara é foda demais. Eu amo ele. Amo o trabalho dele de paixão. Não importa se ele é de esquerda ou de direita, se a opinião dele não agrada a todos. Foda-se. A forma que ele vê o Brasil é a realidade mesmo. Doa a quem doer. Essa é a realidade. Por isso que eu admiro ele pelo trabalho que ele faz e por não ter medo de falar o que ele acha. Olha aí, Dani. Sim. Pé no peito e admiração pelo Wagner Moura. Fala, Wagner Moura, num podcast de um filme do Kleber Mendonça Filho, que todo mundo falou, fora ter meu podcast hoje só falta ser vermelho. Nossa, a capa dele vai estar vermelha com uma estrela, assim. Pois é, pois é. E Uma foice e o machado. se assim, já né? acham que o filme foi boicotado por conta disso, imagina com o Wagner Moura, né? Ia ser pior ainda, né? Ia ter, nossa, ia ter mais, sei lá que ia ter. Eu tenho aqui o comentário do Jackson Butcher. É bot ou é Bocher? Butcher. Butcher. É uma coisa assim, é muito louco o nome dele. Com 2 T's, com aquela trema no O que você nunca sabe qual que é a pronúncia, né? Uhum. Mas muito legal. O Jackson Butcher, ele escreveu um e-mail longo, eu vou ler, ele mandou uma sugestão de texto pro Eu Cinéfilo, então aguardemos aí se vai ser publicado, provavelmente sim, ainda vou olhar o texto depois da gravação deste podcast. E ele escreveu o seguinte: olá pessoal, ouço vocês desde sempre, curto muito, muito mesmo. Inclusive, acho que vocês, juntos de demais da podosfera, fazem parte dos heróicos construtores da cultura pop atual. É chupa mundo. Nossa, ó, a gente é melhor que o Jason Momoa. Heróicos, pois fazem o que fazem porque gostam, visto que devem receber pouco dinheiro por isso. Imagina, não, a gente tá super rico. Não, brincadeira, a gente não é pouco. Construtores, pois são vocês que disseminam o conteúdo, analisando, fazendo ligações às referências de outras mídias, outros filmes, outras pessoas, enfim, emitindo opinião e criando um lastro pós-obra de arte produzida. Realmente, parabéns. Pois é, Jackson, muito obrigado pelo reconhecimento, a gente fica muito feliz de ouvir esses elogios, que são o pagamento, né? Assim, a gente recebe pagamento em palavras, em e-mails, Melhor em do que comentários. isso, só pagamento em dinheiro. Só em dinheiro no Patreon e com doações e outras coisas, porque sempre ajuda a gente a ficar ainda
melhor, porque, na verdade, quando você faz uma doação no Patreon ou colabora com a gente de alguma maneira, você, na verdade, tá colaborando com você mesmo, porque você vai melhorar o podcast, vai melhorar o Cinemação e, consequentemente, vai melhorar o retorno que a gente dá pra você mesmo. Olha que bacana. Círculo virtuoso, né? Círculo virtuoso, muito bom. É uma corrente do bem, praticamente. É, help me to help you. Exatamente. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, Como vai, senhor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. A senhora nos receberia? Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagino que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, seu Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma contraproposta. Que ótimo! Do apartamento aqui de cima. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Dona Carla, é uma proposta, dona Carla. Hoje trago meu corpo as marcas do meu tempo. Chegava aos cinemas no dia 1º de setembro de 2016 o filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho. Olha aí, o Kleber Mendonça Filho, que já tinha tido um histórico bem bonito e recente aí, com O Som ao Redor, né? Que também era um filme que a galera falava muito bem, também tinha uma certa expectativa de será que vai pro Oscar, será que não vai e tal. E o Kleber Mendonça Filho traz nesse filme Aquários, mais uma vez, uma assinatura que é muito dele, né? Que Sim. é uma linguagem muito crua, né, da situação. E é muito louco porque, assim, é o segundo filme ficcional dele, o Som ao Redor foi o primeiro. Antes disso ele fez basicamente um documentário e vários curtas. Exato. E mesmo assim, você já tem muito claro a marca dele. É muito interessante isso, né? O tipo de filme que ele faz, proposta dele, o tipo de questionamento, de temas que ele traz pro filme e tal. É muito louco isso, assim, muito, muito interessante. Será que a gente pode dizer que o Kleber Mendonça Filho hoje é o nosso diretor mais autoral que temos no mercado? Provavelmente. Acho que, não, ele e os caras de Pernambuco, né? O cinema de Pernambuco é muito foda por isso, assim, porque eles têm uma liberdade muito grande, como tem um aporte grande do governo do estado de Pernambuco pra fazer esses filmes, eles conseguem ter uma liberdade muito grande. Então é um único estado, diga-se de passagem, um dos estados menores, acho que do Brasil, não sei se estou falando balela, mas não é um estado muito grande, nem em população e nem em área, e ele faz provavelmente o que se chama de melhor cinema brasileiro hoje. Claro que é discutível isso, porque depende do que cada um considera melhor, mas eles têm um cinema muito deles, assim, e que mostra, assim, acho que mostra muito pro Brasil todo como incentivar o cinema do jeito certo, né? Eu imagino, pelo menos pra esses filmes mais autorais. Sim. Eu acho também interessante a gente observar que o Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor novo, né? Ele não tem ainda 50 anos. Sim. E ele era crítico de cinema antes. Era crítico, exatamente. E ele vem de uma safra aí que a gente pode dizer que é uma safra jovem mesmo, né? Ele, a própria Ana Mui Laerte, que também é uma diretora nova, o próprio Afonso Poyar também é um diretor novo, então a gente está vivendo aí uma safra de bons diretores que tem uma linguagem própria, a gente pode dizer assim, e aí o Kleber chega justamente com um Aquários, né, revivendo pra gente aí, retrazendo a Sônia Braga no papel principal do filme. E Dani, diz pra gente então, passa pra gente a ficha técnica, quem mais produz esse filme, quem mais está ali por trás nos bastidores de Aquários? Bom, dá pra citar do elenco, além da Sônia Braga, a Maeve Jenkins, que também tava no Som ao Redor, a Carla Ribas, o Irandir Santos, que é um cara que tá atualmente, ele tá substituindo já o Wagner Moura como o Ricardo Darim brasileiro, o Humberto Carrão e a Zoraide Coleto, são os nomes principais do elenco. Aí a montagem do filme é do Eduardo Serrano, que já fez a montagem do Boi Neon e do Ventos de Agosto, que são dois filmes do Gabriel Mascaro, e a fotografia do filme do Pedro Sotero e do Fabrício Tadeu, os dois fizeram
fizeram a fotografia do som ao redor também, juntos também, né? Estão repetindo essa duplinha. O Pedro Sotero também fez a fotografia do filme Casa Grande, e o Fabrício Tadeu também fez a fotografia do filme Júlio Sumiu, que é um filme também mais recente aí. Eu ia perguntar, não sei se você tem essa informação, mas a pessoa que cuida justamente da parte de som do filme. Cara, tem vários nomes. Tem aqui o Ricardo Kurtz, Nicolas Hallett, Matheus Migens e Frederico Santiago com a parte do departamento de som. Todo do filme, né? Que provavelmente foram os que colocaram muito a mão nessa questão dos filmes da trilha sonora. Apesar de que eu teria quase certeza de que o próprio Kleber Mendonça Filho definiu as canções e como elas seriam colocadas no filme, né? Que é um show à parte, eu acho. Sim. Não, e não é nem só a parte de trilha em si, né? Toda a parte de design sonoro do filme é bem impressionante, assim. Ele tem vários momentos que você consegue extrair ali, tipo, todo o detalhamento sonoro do filme é muito impressionante. Sim, mesmo, e que ele repete um pouco do som ao redor, que é basicamente o trabalho dele, assim, no som ao redor é muito claro, né, tipo, o filme todo é literalmente o som ao redor, é você ver o filme com aqueles sons que a vizinhança traz. Nesse ele traz isso um pouco, e eu acho que até de uma forma melhor, porque tem uma crítica que eu já fiz em algum podcast passado aí, do som ao redor, que no som ao redor tem uns diálogos que você fala, não dá pra entender porra nenhuma. O objetivo foi a captação ruim, mas acaba tendo essa questão negativa. Nesse filme tem uns momentos que eu senti o diálogo meio, parece que o objetivo não era que fosse o principal pra gente captar, mas incomoda um pouco porque você não entende o que as pessoas estão falando. Mas assim, nesse é muito pouco e é logo no começo, depois eu não senti mais isso. Não sei o que vocês acharam, né, dessa questão aí. Chegaram a assistir o curtas do Kleber? Sim, eu já vi quase todos. Eu tenho o Blu-ray do Som ao Redor, veio com todos os curtas dele. Com quase todos, né, pelo menos. É impressionante os curtas do Kleber, porque ele usa muito a linguagem do som em todos os curtas. Tem um especial, o Vinil Verde, acho que é o mais famoso deles, que ele usa uma técnica que ele diminui o frame rate do filme. Eles são imagens, são apenas fotogramas, como todos fotogramas mesmo, que a foto se movimentando e dá a impressão de que ele tá se mexendo. E tem uma cena onde a menina ela vai passando a mão nas luvas e o som que ele coloca naquilo deixa a imagem em movimento. É uma coisa impressionante como ele faz com que o som faça com que aquela imagem se torne uma imagem de movimento, porque o cinema nacional sempre foi muito criticado pelo mau uso do som, e o Kleber ele vem melhorando muito nesse sentido de usar o som a favor da narrativa, e usou muito bem o som ao redor. Lógico. A gente estranha um pouquinho às vezes o sotaque também, né? Muita gente com o sotaque nos filmes do Kleber. Cara, eu não foi isso, não. Eu só pra citar exatamente o que foi no som ao redor, eu lembro que a segunda vez que eu fui ver o filme em Blu-ray, né, porque sou desses, eu lembro que, tipo, eu coloquei legenda, tem uma conversa, especificamente uma conversa de um casal lá, que é o rapazinho e uma menina que depois eles até brigam e tal. Eles estão na cama e eles estão conversando, e é uma coisa meio poética, e você não entende nada. Eu pelo menos não entendi nada. Aumentei o volume, não entendi nada, e só com a legenda eu percebi o diálogo. E era um diálogo interessante. E aí isso me incomodou muito, assim, falei, como que, né, não dá pra entender? Então isso é um negócio que me incomodou. Nesse filme, no começo, teve uns momentos de diálogo que dava a impressão que ia chegar nesse ponto, né? Falei, parece que o som do diálogo não tá vindo com tanta clareza. Depois não teve mais isso. Eu entendo que pode ser uma proposta, inclusive, do Kleber Mendonça Filho. Também no sentido de fazer com que a gente sinta tudo o que tá acontecendo, porque numa conversa entre duas pessoas, acho que era numa balada, na primeira festa lá ainda nos anos 80, numa festona, tá todo mundo falando, você não entende mesmo direito, é um negócio meio abafado, né? Ele te deixa, né, ele te deixa no meio da festa e ele faz essa, quase que uma linguagem poética mesmo ali, né, de tentar de alguma forma te introduzir na história e ao mesmo tempo trazer esse incômodo do som, né? Ele já mostra, assim, o filme tem várias metalinguagens ali, né, principalmente essa parte sonora. Esse primeiro momento é muito emblemático. Vou deixar aqui um jabá meu próprio, da minha própria pessoa. Pode falar, faz de conta que é um artigo que eu escrevi falando o beabá cinematográfico, o que é som diegético. Ah, legal. E lá eu tentei explicar um pouquinho do que é o som diegético, o som não diegético. Eu acho que fica bem claro para quem quiser ver o filme Aquários e depois ler o artigo, ou ler o artigo e depois ver o filme. Eu acho que o filme Aquários ele traz muitos exemplos bacanas do que é o som diegético, o que não é som diegético, né? Fica essa dica para quem quiser se aprofundar mais nisso. E aí eu vou pedir agora pro Lucas, né, Lucas? Conta pra gente a sinopse do filme. O que fala Aquários, esse filme que tem
tantas metalinguagens aí e que já traz essa assinatura do Kleber Mendonça tão forte. Bom, o filme ele fala sobre muitas coisas, mas pra reduzir aqui numa sinopse rápida, dá pra dizer que a Clara, que é a nossa Sônia Braga, ela é uma jovem senhora que passou por alguns percalços na vida, né? A morte do marido, um câncer de mama, e agora, né, na cidade mais avançada, uma construtora pressiona ela pra poder sair do apartamento onde ela mora. Que esse apartamento é o último habitado num prédio. Então o filme todo é esse conflito dessa construtora com a Clara. Exato, exatamente. E eu já vou começar falando como a Sônia Braga envelheceu bem, não? É uma senhora, mas muito bonita, cara. Eu fiquei impressionado, assim, porque fazia tempo que eu não via ela nas telas, né, do cinema, mas como ela tá bem, como ela tá natural, os diálogos mesmo, não é nem só a parte física, mas o diálogo, né, como ela consegue fazer a transição ali muito bem feita, ela traz alguns cacuetes, assim, pra personagem, ela tem detalhes, uma sutileza, detalhes de uma forma impressionante, assim. Impressionante. É um negócio que parece que, não sei até que ponto, tipo, tem umas coisas que você para pra pensar que parece que não foi nem atuação, sabe? De tão foda que tá, assim. Pra mim, a melhor atuação do cinema nacional desde a Fernanda Montenegro e Central do Brasil. Então, eu acho que tá nesse nível. Pau a pau com ela, pra mim. Sim. Pau a pau também. O Lucas citou a Jennifer Lawrence e tem uma cena que eu me lembrei muito dela, que foi a cena onde ela canta Queen. Você lembra a cena da Jennifer Lawrence, ela cantando Live and Let Die do Paul McCartney, e ficou meio emblemática, né? As pessoas gostaram muito daquela cena. Se eu não me engano, foi praticamente a cena que deu a indicação pra ela de melhor atriz coadjuvante pro Ultrapassa, que nem acho uma interpretação tão boa assim. E me lembrou muito essa interpretação da Sônia Braga nesse trecho, nessa cena, porque ela toca uma música, primeiro que é uma música incrível do Queen, né? Uma música muito boa, que encaixa bem com a proposta, e ela cantando, e ela dançando, e é de uma leveza, e é muito bonito mesmo, e me lembrou muito. E eu achei muito superior àquela interpretação da Jennifer Lawrence. Ah, sim. Não, com certeza. Eu achei muito interessante a forma como as músicas foram colocadas nesse filme. São diálogos, né? São diálogos com o que tá acontecendo, são diálogos com os personagens, até se você parar pra pensar na letra do próprio Fat Bottom Girls, né? Que tem a ver com o momento que ela tá vivendo naquela hora. A única que acho que não tem tanto a ver, se você pegar a letra, a única música é a do comecinho, que é outra do Queen. Acho que é o Another One Bites the Dust, né? Isso. No rádio. Que eu achei muito animal a hora que começa a tocar, só que no caso é só, tipo, talvez seja só uma descoberta dela justamente pra mostrar o que vai vir a seguir, né? Sei lá. Eu achei muito legal. A música tema do filme, né? Que é aquela que embala o trailer, né? Que é Hoje trago comigo em meu corpo as marcas do meu tempo. É a frase que resume a Clara nesse filme, né? É isso mesmo. E que tem a ver com todo o saudosismo, que eu acho que é parte, sim, essencial do filme. Um saudosismo no sentido de quero manter essa história. E que eu acho que é a grande marca do Kleber Mendonça Filho. Porque tanto nos filmes anteriores, quanto e principalmente nesse, ele tá basicamente dizendo assim: eu amo o Recife, né? A minha cidade, Recife, que eu amo, é essa, e eu não quero que ela seja contaminada por essa especulação imobiliária, por esse monte de prédio, sabe? Assim, de coisa, né? Ele quer... Tem esse saudosismo. E isso é colocado em muitas coisas. Nos vinis, naquele móvel que tem toda uma história, né? Que é muito interessante, né? A mulher olha pro móvel e a tia dela, né? Ele carrega a história da tia da Clara e mais o próprio prédio que, né? Tem uma história pra manter, e é o que ela tenta fazer o tempo inteiro, manter a história, né? Então, eu acho que esse começo, as primeiras cenas, né? Quando a gente tem ali a introdução da Clara, ela apresentando a música, né? Do Queen e tal, eu acho que nesse momento a gente tem realmente ela mostrando a força dela, né? Essa música do Queen, Another One Bites the Dust, é uma música que fala, assim, justamente sobre a força, sobre você estar andando com você mesmo, sobre você, sabe, não se deixar à mercê da situação. Ele questiona também se você tá feliz, se você quer continuar e tal. Então, assim, tem muito disso nessa música. E ela tem uma batida muito forte. Isso também é muito emblemático para essa primeira cena. Porque a gente tá conhecendo uma personagem que acabou de enfrentar uma doença muito, muito forte, e ela tá ainda abalada, ela ainda tá sensibilizada com essa doença. Ela tá vivendo ali um momento de homenagem a uma tia que ela
que ela admira e tal, e você tá sendo introduzido a essa personagem que ela vai carregar toda essa mensagem durante o filme inteiro. Ela não se perde em nenhum momento ali. Ela pode, mesmo que existem questionamentos ao redor dela, ela em si é uma pessoa muito segura, né? Então, esse primeiro ato, assim, de eles chegarem no apartamento, tá com a família reunida, mostrar realmente que aquele apartamento era um sinônimo de reunião, de algo familiar, né, que tá ali, e também aquelas cenas fortes da tia olhando o móvel. Aquilo ali, pra mim, foi uma cena fantástica, porque é você dar vida pra um objeto totalmente inanimado, né? É você trazer significado pra algo... sentimentos, né? Exato, você traz sentimento pra ele, você acrescenta história por trás dele e você complementa não só a história no objeto, mas você ainda soma a história daquela tia que a gente naquele momento não tem conexão nenhuma com essa tia. E a partir do momento que ela se identifica com aquele objeto, que ela olha para aquele objeto e relembra, né, tudo que passou, que aquele objeto, entre aspas, viu, ela acaba tendo justamente essa questão de trazer essa proximidade entre objeto e personagem, e aí você cria essa semelhança, né, entre as duas coisas, e ele te aproxima e te abraça da personagem. Isso eu achei fantástico, a linguagem que ele trouxe ali. E o Kleber, ele faz uma coisa que é interessante, porque ele deixa a câmera filmando nessa cômoda por um bom tempo. Sim. É uma cômoda comum, normal, um móvel normal, como qualquer um móvel. Só que a memória, ela pertence à tia Lúcia, não pertence a mim, não pertence a você que tá assistindo. Pra gente, aquilo é um cômodo normal. Sim. E ele vai, durante o filme, mostrando aquele móvel, pessoas passam por ele, e é um móvel comum. Só que pra tia Lúcia é um móvel especial, porque traz uma lembrança muito forte, que foi a lembrança de um amor dela do passado. Exatamente. Isso me incomodou um pouco, isso de deixar a câmera ali filmando. Às vezes eles dão uns closes em excesso. Eu já entendi o significado daquele móvel, eu já sei que ele tá ali. Então ele ressalta aquilo várias vezes ao longo do filme de forma, eu acho, desnecessária. A primeira vez que o móvel aparece na cena da tia, eu achei sensacional, até pelo contraste que dá, que são crianças fazendo o discurso enquanto ela tá pensando em cenas sacaninhas e olhando pro móvel. Sim. Lembrando do que o móvel estaria lembrando da história dela. Mas depois, o jeito que aquilo reverbera, pra mim, não funcionou. Então, mas aí eu acho, Lucas, que não é nenhum problema de como ele utiliza, vamos dizer, a técnica cinematográfica ali, né? Mas eu acho que o problema é que o filme, ele se alonga muito em várias coisas, sabe? Eu acho que ele, pra mim, pelo menos, ele passou um pouquinho do tom, sabe? É um filme de 2h30, cara, e ele poderia ser contado em 2 horas. Tranquilamente. E aí essa repetição, acho que daí é um problema de linguagem, que acaba sendo mais um problema de roteiro do que de técnica em si, entendeu? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: esse móvel que vai sendo mostrado, ele também é parte de uma prática do Kleber Mendonça Filho, que é interessante, que é justamente dar um zoom e dele meio que guiar a câmera muito. A câmera dele é, sei lá, você percebe que assim, é a vontade dele pronto, não é uma coisa pra fingir que é natural. Não, tem momentos que a câmera pega, vira, vai pra uma coisa e mostra, né? E ele faz aquele uso muito grande de zoom, né? Zoom in, zoom out e tal, que é muito tipo, sabe assim, eu quero te mostrar isso, estou te mostrando isso mesmo, tô nem aí porque você tá pensando. Vou mostrar que é a companhia, ela é muito guiada, né? Totalmente guiado. Eu acho isso muito interessante. Eu entendo a crítica a essa questão de assim, ele já entendi que é o móvel e ele tá mostrando ainda o móvel, né? Tá lá fixado. Mas eu acho que é parte da linguagem dele. Eu acho que faz parte, assim, é a linguagem do Kleber fazer isso, sabe? De um jeito gritante. Tudo bem se é a linguagem dele, mas é excessiva? Eu acho que não, porque eu entendo que faz parte da proposta dele, entendeu? Então, mas tudo bem se é parte da linguagem dele, tudo bem isso. Tá bom, é o jeito dele. Mas você acha que isso não ultrapassa um pouco o tom, assim? Eu acho que não, porque assim, o fato de ele se alongar em algumas coisas e ser, de certa forma, exagerado na hora de fazer aquele zoom, de mostrar um negócio que precisa mostrar mesmo, né? Tipo, tem uma hora que ele mostra, tipo, um casal transando na praia pra depois chegar na Clara. Ao fazer isso... daí um pessoal jogando bola, aí chega na Clara. Aí chega nela. Ao fazer isso, ele tá, tipo, dizendo assim, é quase como se ele estivesse gritando, em vez de fora Temer, é um fora linguagem
videoclipada dos filmes que todo mundo conhece hoje em dia, entendeu? Entendi. Que todo mundo curte hoje em dia. Tipo, é quase isso, eu tô indo contra isso. E ao fazer isso, ele faz com que a gente aceite, ou ele tenta fazer com que a gente aceite, que é um filme mais longo. E é um filme mais longo porque é um filme que é pra ser com mais calma. É um filme que é pra ser degustado, porque é o que ele tá fazendo o tempo inteiro, ao mostrar cenas do cotidiano da Clara, as coisas acontecendo lentamente, o pessoal vai e visita, ela descobre uma coisa, discute com o cara, é tudo muito lento, e eu acho que faz parte, porque é um lento, não é um lento chato, eu não achei chato em nenhum momento, é um lento que vai criando uma tensão, que é importante pro filme, e que é uma linguagem dele, porque ele lida muito com o terror, né? O Kleber é um cara que sabe falar disso. Eu não acho que seja chato, mas eu acho que a sensação que eu e o Lucas tivemos é que ele não é chato, mas ele é repetitivo, entendeu? Ele acaba batendo na mesma mensagem várias vezes, mesmo você já tendo entendido. Eu achei chato. Eu acho que não, porque essa mensagem ela é muito pulverizada. Tem muita coisa nesse filme, cara. Tem muita temática que é abordada. Eu, particularmente, sim, entendo quem critique isso. Fala assim, pô, tinha que botar um debate sobre as empregadas domésticas, que é um negócio que o Kleber aborda em vários filmes dele, várias coisas dele. Tinha que botar esse debate, né? Talvez não fosse o ambiente. Eu entendo quem critica isso, mas eu gostei de ter tudo isso lá. É como se a cabeça sai cheia de coisa, entendeu? Pra querer discutir. Eu pensei assim. Não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã, né? E a senhora não acha que tá se estressando com tudo isso? A senhora tá vivendo num prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele tá vazio. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Eu passei muito tempo. O Kleber, ele bebe muito da novela vague também, né? E desde o começo da carreira dele, se pegar os curtas, você sente muito da novela vague, de jump cuts. Essa cena mesmo do casal namorando, ela é muito novela vague. A cena começa com a câmera focando ali no casal, aí a câmera vai subindo, ela vai se tornando um plongé, ela faz um traveling na praia, na orla, ela entra na janela da casa, ela passa pela Clara, depois ela vai pra fechadura da porta, e aí ela foca na maçaneta da porta. Isso é muito novela vague, e mostra também que o cinema nacional, ele pode ser um cinema técnico também, né? Geralmente a gente critica muito o cinema nacional que é muito pastelão, que é só comédia da Globo. Tem gente que ainda pensa que o cinema nacional é pornô chanchada, mas o cinema nacional, ele pode ser um cinema técnico, o Kleber, ele é muito técnico, e também um cinema de muito diálogo, de muito desenvolvimento de personagem. Por exemplo, tem uma cena da Clara onde ela tá numa festa com algumas amigas, e eu vi muita gente reclamando que aquela cena talvez fosse um pouco longa, porque ela ficou lá com piadinha com o pessoal, flertando com aquele senhorzinho que depois deu um fora nela. Mas eu achei aquela cena tão bonita que mostra que mesmo ela, depois de tanto sofrer, depois de tanto que ela sofreu na vida, ela ainda tenta se manter ativa, ela quer parecer bonita, ela quer se sentir atraída pelo aquele senhor, ela flerta, ela faz piada suja, ela brinca, sai com o cara, toma um fora, fica mal, chora. Mesmo sendo essa mulher forte que batalhou, ela ainda demonstra uma fragilidade. Eu acho que se não fosse por essa cena que talvez seja um pouco longa, talvez não teríamos esse peso todo na personagem. Sim. Eu acho que o Kleber, ele usa isso de forma eficaz em alguns momentos e de forma errada em outros. Por exemplo, quando ela tá ali apreciando um disco, coloca ele na vitrola bem de forma lenta, parece que ela tá degustando aquele momento, ali funciona. Porque é uma crítica de novas gerações que ouvem a música no MP3, ouve 3 segundos de música, já troca pra outra, vai trocando, tem essa velocidade de hoje em dia. Aquela cena ser lenta funciona muito bem. Outras cenas serem lentas, já acho desnecessário. Essa que o Fernando citou, da câmera passeando, mostra de fato um apuro técnico. Eu não critico esse momento exatamente, mas num filme de 2h30, você teria que cortar coisa em algum lugar. O filme 45 anos, que concorreu ao Oscar no ano passado, tem uma cena de uma senhora de quase 3 minutos dela bebendo uma água. Aquela cena faz sentido na narrativa, pra mostrar o dia a dia de uma senhora, enfim. Eu não me importo com filmes lentos. Eu acho que, inclusive, boa parte do cinema brasileiro, o cinema brasileiro que vai pra um cinema comercial, ele é muito acelerado, tem cortes muito rápidos, tem cenas muito picotadas. Isso atrapalha. Aqui ele deixa a coisa fluir mais, e isso pode incomodar muita gente. Se isso é bom ou ruim, varia. Aqui no filme, especialmente, varia bastante essa qualidade desse uso dessa técnica. Eu acho legal a gente só explicar, né, porque o Fernando trouxe aí essa expressão
expressão, né, novela vague, né, esse movimento, né? Eu acho legal a gente deixar isso claro pro ouvinte, porque realmente é uma coisa importante pra gente pensar quando a gente pensa em Aquários, porque novela vague é um movimento artístico que aconteceu no cinema francês, e ele basicamente tinha lá como principal característica, né, transgredir as regras que eram normalmente aceitas no cinema comercial. Então eu acho que realmente a gente vê muito desse movimento do novela vague aqui dentro do Aquários. Eu concordo com isso que o Lucas falou, eu tenho esse sentimento também, e eu acho até que eu percebi mais desse sentimento que o Lucas falou, principalmente no final do filme, assim, porque eu já tava me sentindo meio cansado, sabe? Eu olhava e falava, cara, tá se arrastando, sabe? Já deu pra entender algumas coisas e tal. Eu acho que o Kleber realmente, ele abusa um pouco. Eu entendo ser uma característica dele, mas eu acho que, por exemplo, funciona muito melhor no Som ao Redor do que aqui no Aquários, entendeu? O Som ao Redor, ele tem uma coisa muito mais ampla. Aqui, como tá focado um pouco mais na Clara, ele ter se estendido muito em alguns momentos, ele perde um pouco o tom, deixa o filme um pouco monótono nesse sentido. Pra mim não, por uma coisa, assim, eu acho que esse filme ele é um pouco menos lento, O Som ao Redor é mais, pra mim é mais cansativo, porque ele é bem sem diálogo em vários momentos, tudo Mas mais. eu acho que lá faz mais sentido, entendeu? Ele faz mais sentido ser lento no Som ao Redor do que aqui. Tá, não, eu entendo o seu ponto de vista, mas assim, eu acho que não, por quê? Porque como ele tem muita coisa acontecendo, ele é ainda mais tenso, no sentido de construir uma tensão que em algum momento você acha que vai levar pra algo meio relacionado a terror, e tem um momento que até é um pouco, né, mas enfim. Mas eu acho que como ele faz isso, tem esses diálogos, e é um estudo de personagem, eu acho que isso é muito importante. É um filme que, além de tudo, funciona como um estudo de personagem, né, você tá o tempo inteiro na Clara e tudo mais. Me fez criar um vínculo com ela. Então, teve um momento que eu olhei pro relógio, daí que eu me toquei que era um filme longo, porque eu não tinha noção de que era um filme um pouco mais longo que geralmente é, né, do que tinha mais de 2 horas. Eu olhei e falei, nossa, tem mais de 2 horas, mas beleza, vamos lá. Só que por mim eu ficaria até mais tempo, porque, tipo, eu queria ver a Clara mais, ver o que ela ia fazer, como que ela ia lidar com as coisas. Pra mim foi muito interessante isso. Eu criei uma coisa de, sabe assim, eu quero ver uma série com a Sônia Braga só sobre a vida dela no Aquário, entendeu? Eu veria, entendeu? Claro que é outra coisa, mas é uma brincadeira. Mas assim, eu acho interessante isso. Eu particularmente gostei muito disso. No primeiro arco, né, que o filme ele é dividido em 3 partes, né, assim, de modo explícito, né, que é aquele, eu acho que é o cabelo da Clara. Nessa parte eu já tava cansado. Eu já senti o peso do filme no primeiro arco. Eu fui, entre aspas, acordar no final do primeiro arco, que é aquela cena em que há o confronto entre o pessoal da construtora e ela. Aquele momento me chamou mais atenção. Antes estava muito moroso e até então eu não via necessidade. E eu continuei sem ver essa necessidade até o final do filme. O filme ele vai trazer realmente essa discussão do ritmo dele, porque você tem a linguagem do Kleber e você tem o jeito como ele vai realmente expor isso, né? Agora sim, fugindo um pouco disso, a gente pode dizer realmente que a gente tem nesse personagem da Clara esse desenvolvimento claro do personagem. Pra mim, ele funciona como isso que o Dani falou, assim, é um estudo de personagem, porque você traz ali várias camadas dela e como ela também vai se descobrindo, né? Parece que você pegou um momento da vida da Clara em que ela tá se redescobrindo, onde ela tá se vendo mais sozinha, onde realmente todo mundo foi embora do prédio e ela tá sozinha lá, ela é a única moradora de um prédio antigo e tal. Ela sofre questionamento da imobiliária, ela sofre questionamento dos filhos, ela sofre questionamento dos amigos. Então ela tá vivendo um momento de solidão em que ela precisa se reafirmar como pessoa, como mulher, como uma pessoa que gosta do que ela gosta, né, das músicas e tal. E ela recorre sempre à música, né, como uma forma de expressar também aquilo que ela tá sentindo. Então isso é muito legal da gente ver como que ela funciona bem nesse sentido de expor, né, quem que é essa personagem e tal. Acho que isso é muito legal, da gente tentar ver como que funciona esse trabalho do Kleber Mendonça Filho com a Clara ali, né, expondo a Clara dessa maneira, né. E o Kleber precisa confiar muito na Sônia Braga, porque cara, o filme é praticamente dela. Tem uma cena que eu cheguei a chorar no cinema, coisa que raramente eu faço, e é uma cena simplesmente simples, assim, né, que é, tá com a namorada do sobrinho, uma festinha lá, a namorada do sobrinho coloca uma música, pede a permissão pra colocar música, coloca lá uma música, eu não vou lembrar a música, mas acho que é Pai e Mãe do Gilberto Gil. Isso, e ela coloca a música, bem devagarzinho, ela coloca a música, ela olha pra Clara, a Clara fica espantada, aí a câmera volta pra menina,
menina fica meio resiliente, aí volta pra Clara, a Clara já começa a ficar com o olhar de espanto, já passa a ser um olhar de contemplação, aí volta pra garota, ela começa a se corresponder, e a Clara começa a ficar com o olho marejado, ela começa a chorar sem uma palavra, e ela começa a lembrar de alguma coisa que a gente não sabe o que é. O Kleber faz questão de não mostrar isso, porque é uma lembrança íntima dela, é pessoal dela, mas você sente que ela tá lembrando de alguma coisa, ela se emociona sem uma palavra, e eu comprei muito aquilo, porque às vezes acontece isso muito com a gente, né? A gente ouve uma música e de repente já começa a lembrar de alguma coisa do passado, seja uma lembrança triste ou uma lembrança alegre, você começa a lembrar por meio daquela música, e o Kleber conseguiu trazer isso em cena, confiando muito na Sônia Braga, porque uma atriz inexperiente talvez não conseguisse fazer aquela cena do jeito que foi, só no olhar, sem precisar de palavra pra demonstrar o que ela tava sentindo, o que ela tava lembrando. E você não acha, Fernando, que tem até uma sensação nessa cena específica que é um déjà vu do começo do filme, quando você tem ali a tia que tá realmente fazendo a mesma coisa, só que com um móvel? Você tem a mesma sensação ali, tipo, a tia, a hora que ela tá olhando aquele móvel e tá relembrando o amor dela, o sexo e tal, em cima do móvel lá, você tem também essa mesma empatia, né? Porque a tia, ela olha pro móvel com aquela, quase que um carinho, uma nostalgia ali, que é o móvel que traz pra ela, e no momento que você tem em papéis invertidos ali, você tem a Clara sentada, olhando pra aquela menina que traz uma música que meio que expõe pra ela também um pouco daquilo que ela foi, sabe? Tentando entender, trazendo, né, aquilo que ela é. E é muito louco como as memórias lá da tia Lúcia estavam nos anos 80, ela tava lembrando de um negócio dos anos 60, 60 no mínimo, né? Exato. Provavelmente até antes. E a Sônia Braga tá 2016, 2015 que seja, relembrando coisas dos anos 80. A memória que ela carrega lá no Aquarius, em tudo, é dos anos 80. Então eu acho que é legal como que, no fim das contas, é tipo, tudo é memória de alguém. E essa memória precisa ser respeitada. É um pouco da mensagem que ele passa, né? Tem vários momentos durante o filme que eles falam assim, o prédio tá vazio. Ela fica puta da vida e fala, não tá vazio, eu estou nele. Exato. Não, porque o prédio que vai ficar no lugar do que ficava. Ela fala, como ficava? Ele ainda existe, o prédio tá aqui. E as pessoas lidam com ela e as coisas dela como se fossem de um passado que já foi. E que não deixa de ser toda a questão do MP3, o vinil, várias coisas, né, que vão sendo mostradas, tipo, tá aqui ainda, respeita, não considera isso como algo que já acabou, né? Não, tem uma cena que é logo no começo do filme, onde a Clara tá dando uma entrevista pra uma repórter ali, e ela fala sobre se ela é contra o MP3, e ela explica, olha, não é que eu sou contra o MP3, é que eu tenho um apego, a ideia conta a história do vinil que ela comprou, acho que até o Lucas ia falar, que ela compra um vinil e tem uma dedicatória naquele vinil, que é uma história linda, e no final a mulher insiste em perguntar, mas você é contra o MP3? Isso mostra que a Clara, não é que ela é contra as novidades, ou tecnologia, ou coisa e tal, mas é que ela tem um apego por aquilo que ela pode tocar, ou aquilo que traz lembranças de momentos que ela acha importante. Aí você pega na casa dela, tem um pôster do Barry Lyndon, né, que é lindo, enorme, na parede da casa dela. Tem livros que ela deixa, que ela guarda o físico, vinil. Ela tem a mobília também, que você percebe que é a mesma mobília da época, da tia Lúcia. Então ela tem esse apego, porque o Kleber, ele faz aquilo que a gente comentou no começo. Ele joga sentimentos dentro de objetos, no caso da outra cena, dentro de uma música, e aquilo é importante. E no filme, o tempo inteiro, você vê que a luta da imobiliária, da corporação ali, não é pelo físico só, mas é pela memória da Clara que está dentro daquele prédio. E tem aquela parte onde a imobiliária vai, primeira vez, né, que bate na porta da Clara, e daí eles pegam e falam, a gente resolveu chamar o edifício de Novo Aquarius. Aí ela pega e fala, meu Deus, mas como que era o nome antes? Aí o cara fala, tipo, Resort Relaxing on the Beach. Tipo, um negócio em inglês, assim. E aí, isso é tão marcante, né, cara? Porque você tá vendo justamente uma imobiliária com um olhar totalmente comercial, vindo justamente com um menino que se formou nos Estados Unidos em business e tal, e aí eles queriam dar um nome mega sofisticado pro apartamento, resolveram retroceder e simplesmente chamar de Novo Aquarius, porque era mais simples e tal, mas isso é tão emblemático, né, também, tipo, essa faixa de diálogo já mostra exatamente a diferença de
de visão, né, do que é e do que poderia ser aquilo ali. Então, é interessante isso. E eu acho que o filme, ele acaba sendo uma grande homenagem a justamente esse pensamento nostálgico, sabe? A valorização do que é antigo, que às vezes a gente perde realmente um pouco, principalmente hoje numa época tão tecnológica, né? Sim. A gente vê todo mundo sempre com o celular na mão e aí você acaba não vendo o real. E aí tem até algumas passagens que se a gente for filosofar um pouco mais sobre isso, eu lembro de um comediante americano que contava que quando ele ia fazer uma apresentação, ou quando ele levou o filho dele para fazer uma apresentação, que ele percebia que parecia que as pessoas que estavam assistindo a ele pareciam aquelas pessoas, sabe, que não querem ser identificadas, que ficam com uma tarja preta na cara ou no olho, porque elas levantam o celular na altura do olho e elas deixam de ver o que é real para olhar para aquilo que está acontecendo através da lente, da tela do celular. Então ele falava isso, ele falava, a gente tá deixando de se identificar com o próximo, porque a gente levanta ali e quando a gente tá vivendo o real, a gente deixa de olhar a realidade. E a Clara, ela é meio que um símbolo disso mesmo, né? Ela é essa homenagem ao que é palpável, ao que é tátil ali. Então acho que isso que é legal nesse filme, que ele traz isso também. E eu tava lembrando também de uma outra coisa, quando ela fala, prédio ainda tá aqui, como não tem ninguém vivendo aqui, eu ainda tô aqui e tal, que eu acho interessante. Uma vez eu tive um diálogo com um conhecido e aí eu falei pra ele que velho deve ficar muito puto da vida, porque tudo que o velho faz, ele é tratado igual criança, sabe? Tipo, o velho come, aí o pessoal olha pra ele e fala, ele tá comendo com talher, ele tá comendo com colher, olha, ele conseguiu ir no banheiro. As pessoas que ele criou, que ele botou comida na mesa que ele a vida limpou inteira, a bunda das crianças e aí lá. eles estão, tipo, tratando ele como criança. Como se fosse criança. É óbvio que velho vai ficar ranzinza, que vai ficar puto da vida. Sim. É óbvio, entendeu? E aí a gente vê isso também aqui, né? A Clara, com as pessoas, com e tudo, ela né? demonstra isso, né? Porque ela fala isso. Eu acho também muito bom aquele diálogo quando ela encontra aquele menino que vai ali pra dar uma ameaçada nela, né? Que chega ali e fala, pô, você não tá vendendo, não sei o que, meu pai já morreu, a gente precisa do dinheiro e tal. Ela fala, eu vi você aqui, você foi criado junto com os meus filhos e tal. Aí ele vira pra ela e fala, você me conheceu quando criança, você não me conhece adulto. E aquilo é muito emblemático também, né? Também. Só pra comentar rapidinho, você falou do Humberto Carrão, né? Que é o Diego, né? Que seria o herdeiro, né? O cara que vai fazer o primeiro projeto dele e tal. Eu entendo uma certa falha do roteiro, porque ele é muito assim, tipo, não aprofunda muito nele, né? No sentido de, ele é do mal, ele é o vilão, mas, né, só fala, só fica no verbal, do tipo, fiz business nos Estados Unidos, sou um cara super, só penso em dinheiro e tal. Mostra muito isso. Mas não tão bem e tal. Eu entendo isso. Mas eu gostei muito da atuação dele. Porque eu achei que ele manda muito bem. O cara, ele é novo, né, esse ator. Ele faz muita novela e tal, mas ele é novo. Imagina você peitar a Sônia Braga tua frente. E eu achei que ele mandou muito bem. E tem umas horas, cara, que eu fiquei com ódio dele, cara. Aquela hora que ele fala no finalzinho já, né, que ele fala da assessoria jurídica da empresa deles. Sim. Ele fala assim, ela é muito grande. Cara, vontade de dar um soco na cara dele. Antes que ele fala, a gente vê que você teve uma vida sofrida, que você é morena. Você tem a pele morena, você teve uma vida mais sofrida, cara. Mas sabe por que eu acho que não aprofunda tanto nele? Porque a gente enxerga ele pelo olhar da Clara, o filme inteiro baseado nela. Pode ser. A gente não tem um olhar fora. Eu senti que o Diego no começo, sei lá, pode ser impressão minha, mas no começo eu tive uma impressão de que ele não era tão ruim assim. Ele era aquele cara do sorriso, tem aquela da proposta na porta, que é até engraçada, que ele joga por debaixo da porta e a Clara devolve, ele joga de novo por debaixo da porta e devolve, e fica lá até um pouco engraçada, mas depois acho que aos poucos ele vai mostrando realmente a intenção dele, aquela coisa dele querer dizer pra Clara o que é bom ou o que não é pra ela, falar, você é uma senhora, você não deve morar aqui porque aqui não é seguro, como se a opinião dela não importasse, o que importa é a opinião dele, eles vão decidir o que é bom ou não pra Clara. Sim. E no final do filme escancara, no final do filme ele vira um babaca completo. Sim. Mas no começo eu senti aquela coisa do, não, eu sou um cara bom, eu sou jovem, eu sou descolado, não, vamos junto, eu tô te protegendo, eu quero que você fique seguro. Mas eu acho que cai a máscara quando ela peita ele, cai a máscara porque ela tá resistindo demais, Os vilões, pra mim, do filme foram as coisas que mais me incomodaram. Eu comparei os vilões do Aquarius com os vilões
do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se vocês lembram, o Doutor Abobrinha. Vocês lembram dele? Sim, Doutor sim. Abobrinha, o que ele queria fazer? Ele queria destruir o castelo pra construir um prédio. Mais ou menos isso que a construtora quer fazer. Eles têm planos mirabolantes, né? Sempre o Doutor Abobrinha pensava em alguma coisa que obviamente não dava certo. E aqui também. As vilanices dele são quase surreais, assim. Eu não consigo imaginar alguém no mundo real fazendo aquelas coisas. E eles são meio paspalhos, né? Essa cena da carta por debaixo também, assim, é tragicômica. Então, os vilões desse filme são muito fracos. Eles só ameaçam, como vocês falaram, era aquela história de você não me conhece, ou então aquela frase de o prédio que existia. Pra mim, essas frases soaram muito artificiais. Ao contrário da Clara, que ela é complexa, que ela é desenvolvida, então ficou um contraponto gigantesco, assim. De um lado, você tinha figuras completamente rasas, completamente estereotipadas, e do outro, uma figura muito complexa. Se você quer botar um desafio maior pra Clara, fortalecesse também os vilões. Em nenhum momento você tem empatia pela aquela motivação dos vilões, em nenhum momento você acredita naqueles vilões, sabe? Então, diferente, por exemplo, do Que Horas Ela Volta. Mas você não acha que eles são representativos? Na verdade, o grande vilão seria a empreiteira, a construtora, que seja. E eles estão só representando essa empreiteira. No fim das contas, o grande vilão não são eles especificamente, né? Aquele senhor e o rapaz lá, o Diego, mas a estrutura, o ambiente que tá no entorno dessa empreiteira, que só que, porque no fundo das contas, tipo, pra eles, eles só querem ganhar dinheiro que norteia a empresa, entendeu? Não, porque ele até fala, é o meu primeiro projeto. Ele assume pra si o projeto. Então fica personalizado a coisa. Então sai até muito da figura da empreiteira e pra figura dele em si. Tanto que não me lembro, acho que foi o Fernando falou que ele achou que o Diego cresceu como vilão ao longo do filme, exatamente por isso. Ele foi se assumindo o projeto pra ele, o projeto de instituir a Clara daquele prédio, né? Eu acho que o Diego, por ele ser esse rapaz novo, é o primeiro projeto dele, eu acho que ele foi aquela coisa, tipo, não, eu vou falar meia dúzia de palavras bonitas e vou convencê-la e vou pegar esse projeto pra mim e aí como ele foi vendo que ele não ia dar, que ela tava relutante, e aí deu aquela peitada, aí ele percebeu que da maneira amigável não ia conseguir. E aí apela pra orgia, daí faz aquela festa, aí tem a cena final do cupim. Mas acho que até então ali, acho que ele tava tentando levar na conversa porque ele achou que todo o conhecimento dele, falar em termos técnicos e apresentar uma proposta de segurança pra ela, intervir na relação com a filha dela, né? Eles ligam pra filha dela. Eu acho que a ideia, acho que eles, até ali, eles estavam tentando não ser vilões. Quando eles perceberam que não iam conseguir, aí agora o Dani falou, a máscara cai e mostra que realmente é. Quer ver uma cena que funciona bem? É aquela da garagem. Quando ela tá saindo com um carro e parece que vai bater, dá uma tensão muito boa ali. Eu acho que cenas assim podiam ser mais exploradas. É o que eu falei, pra mim a direção do Kleber Mendonça, ela tem momentos muito bons, como essa tensão, enfim, como ela lá apreciando o disco, e cai em outros momentos que vira só um estereótipo, vira só, o cara que estudou no exterior é o malvadão e a empregada é a boazinha. Não ficou legal isso pra mim. Eu não acho que seja estereótipos, é mais representação de algo da sociedade, assim. Eu pelo menos enxerguei assim, entendeu? Beval, eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sei nem se você pode, mas se você tem um telefone que eu possa te ligar, se um caso de emergência, assim. Tenho. Certo. Mas a senhora está precisando de alguma ajuda? Algum problema, não? Não. É só precaução mesmo. Tá. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro mim? Eu acho que ele tem uma questão que às vezes ele deixa algumas atuações, alguns personagens de uma maneira muito mais crua, né? Então assim, o que eu entendo é, a gente tá acompanhando a história pelo olhar da Clara, e a gente não vai realmente se aprofundar nos vilões, a gente não vai se aprofundar na empreiteira, a gente não vai se aprofundar em nada que a Clara não se aprofunde. Então a partir do momento que ela começa a tentar investigar um pouco mais, você começa a entender um pouco mais aquilo. E aí eu penso assim, eu não me incomodei, por exemplo, com essa motivação da empreiteira, porque eu fico pensando assim, já era uma empreiteira conceituada, já era uma empreiteira grande, já era uma empreiteira consolidada e cheia do dinheiro. O cara pegou lá, chamou o sobrinho
e falou, você acabou de voltar dos Estados Unidos, formado em business, que é bom a gente repetir isso, né? E você eu vou te dar aqui, tem um prédio que fica em tal lugar, uma localização ótima pra gente construir um edifício novo. Eu vou deixar com você a responsabilidade de ir lá e resolver isso. O menino foi lá, conseguiu comprar todos os prédios e esbarrou numa velha chata que não quer vender o apartamento dela de jeito nenhum. O que o menino vai fazer? O menino quer colocar o projeto dele lá, quer fazer o prédio dele. Já aumentou a proposta, falou com os filhos, tentou o diálogo, como o Fernando falou, e não conseguiu. E invadir a casa dela de uma certa forma seria... fazer festa. Não, invadir a casa dela literalmente seria o que ele perderia, porque daí ela chama a polícia e ele se ferra mesmo. Exato. E ele não tem nenhum argumento judicial pra chegar nela e falar, viu, eu tô te processando porque você não quer me vender seu apartamento. Não existe isso, entendeu? Então eu acho assim que, na verdade, o que ele tentou fazer foi criar empecilhos pra que ela se sentisse incomodada e compelida a aceitar a proposta e sair fora. Ponto. O fato dele ter tentado, colocado cupim, levado festa pra lá e não sei o que, tudo pra orgia pra lá, onde as pessoas cagam no chão, né? Um negócio bem... Levou até um culto pra lá, que é pior do culto. Exato. Então, assim, ele tentou fazer várias coisas, que é uma comédia que passa um pouco por esse pastelão, mas eu acho que ele não deixa de ser cru no sentido de que mais que o cara poderia fazer, entendeu? Ele tinha que criar empecilhos. E se fosse na vida real, como que a gente poderia criar empecilhos pra fazer com que uma pessoa saísse de casa? Você coloca um saco de cocô na frente, toca a campainha e sai correndo, entendeu? Então você cria algum empecilho ou faz alguma coisa para que a pessoa queira sair de lá. Então não acho que foi tão caricato, por exemplo, como o Lucas falou aqui do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que ele passa por essa questão crua, né? E como a gente não vai ter o desenvolvimento profundo do personagem porque a gente tá carregado pelo olhar da Clara, a gente só vai realmente entender o que tá acontecendo e a gente só vai realmente ser influenciado por aquele olhar porque é o que ela tá vendo, entendeu? E eu achei interessante que um pouco antes do momento em que ela descobre os cupins, que seriam uma ferida, porque ela e o aquário são a mesma coisa, né? Algo que tá caindo em desuso, mas que tá resistindo a todas as mudanças, né? Ela é um pouco o Aquarius é um pouco a Clara, né? E isso é tão verdade que a Clara é uma senhora, né? Ela tem ali 65 anos, mais ou menos, e a gente, como público, não a enxerga como velha. A gente não vê uma caquética ali. Não. A gente vê uma mulher com vivacidade. Do mesmo jeito que ela enxerga o prédio. Não, ele não é caindo aos pedaços. Ele é um prédio mais antigo. Exato. Mas que se você dá uma reforma, dá pra morar muita gente lá tranquilamente. Não tá teoricamente abandonado, né? Mas não tá totalmente caindo. Não é aquele prédio que tá quase demolindo. Mas o momento antes de ela descobrir que tem cupins, que tem essa ferida no prédio, vamos dizer assim, ela tem aquele pesadelo, né? Que ela tá imaginando que a porta tá aberta e tal. Aparece aquela figura de uma empregada de antigamente que roubou joia da família e que entra, que também é uma outra coisa, que é um outro debate que o filme aborda, né? E daí naquele momento ela olha e fala assim, você tá sangrando, e ela tá, o seio dela que foi removido, ela vê sangue nesse pesadelo. E isso é muito interessante, porque é o que vai acontecer em seguida com o prédio. Né? O prédio está sangrando porque feriram esse prédio, entendeu? Então é uma série de metalinguagem, de referências, é muita referência, assim, e que eu acho que dá pra você refletir sobre tudo isso, assim, eu acho muito interessante. São rimas visuais que o diretor faz muito bem, sim. Assim. Essa ligação entre o prédio e ela, pra mim foi perfeita, assim, pra mim E assim, claro, também muito graças ao talento da Sônia Braga, né? A Sônia Braga em si, eu definiria a atuação dela em 3 pontos. Ela pra mim foi sutil, ela foi multifacetada e foi bem executada a atuação dela. E intensa. É sutil que assim... Sutil e intensa ao mesmo tempo. Sim. A primeira cena que ela aparece, aquela cena que ela joga os cabelos, a gente toma um choque ali, né? Tanto pela questão do cabelo ter crescido, de ser uma nova personagem ali pra gente, e ao mesmo tempo aquele movimento é simples, é sutil, é leve, né? Ela é multifacetada porque ela é mãe, ela é tia, ela é amiga, ela é mulher, e ela passa uma sabedoria também. Então, assim, ela tem várias camadas, e ela executa tudo isso de uma forma brilhante. Aquela cena com a filha, quando a filha dá um embate, que a filha questiona
cena, a Clara, ela grita sem gritar, ela tem um olhar ali enérgico e maternal ao mesmo tempo. É sensacional. Que é aquela cena que conclui com a dedicatória no livro, que é brilhante, o jeito como o Kleber Mendonça filmou aquela cena, que ele mostra a dedicatória, né? Sim. Ele não lê a dedicatória, podia aparecer algum personagem ali explicando alguma coisa, não. Ele mostra na tela, se você estiver olhando, se você estiver prestando atenção, você entende o sentimento de todos aqueles personagens. Sim. Aliás, essa cena foi a que me fez ficar emocionado, mais do que a que o Fernando falou, né? Sei lá, essa cena me tocou bastante. É uma das melhores cenas do filme, assim, ela é muito pesada. Assim. Como que é você teimosa, mãe? Como um bebê, uma velha, só que parece um bebê dela. Fala que eu sou uma velha bebê, né? Uma velha criança. Quando ela fala, quem tá de luto sou eu que sou a viúva dele, não é você. Então, assim, ela se impõe, realmente aquela cena tem uma carga dramática muito forte. Ao contrário, pra mim, de uma cena que tá, tanto a cena com o sobrinho, aquela cena no carro, que ela fala, coloca a Maria Bethânia pra sua namorada, é uma cena até descontraída, uma cena leve, mas é uma cena muito mais solta. E também tem uma outra cena, que é quando o filho dela não quer apresentar o namorado, alguma coisa mais ou menos assim. Eu não senti verdade naquela cena, não senti consistência como é naquela cena que estão todos os filhos juntos. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu. Não, eu entendi aquela cena quase como um interlúdio que o Kleber usou pra dar aquela pitada de crítica social dele na questão do fato de ser um casal homossexual, e que pra Clara isso não significa nada, não faz diferença alguma se ele namora com um rapaz ou com uma menina. Eu acho que foi mais esse interlúdio. Eu vou colocar uma vírgula aqui, vou dar um comentário, vou dar mais uma característica pra Clara de ser uma mulher de 65 anos, mas com uma cabeça muito mais atual do que a época dela, e siga o filme. Podia ter sido feita de forma mais orgânica. Eu, óbvio, só pra deixar claro, acho que não preciso explicar, eu não tô criticando o fato do filho dela ter um namorado. De forma nenhuma. Mas eles pararam o filme pra fazer isso. Seria muito mais natural, enfim, o filho andando com o namorado de mão dadas na praia. Que nem foi o sobrinho com a namorada. Eu acho que isso tem a ver, é a mesma coisa que acontece quando ela tá com as amigas na festa, elas estão falando, né, umas besteiras lá, nananã, e elas estão paquerando o outro cara. É uma coisa de mostrar, tipo, como ela é uma mulher real, como aquilo é um ambiente real. Eu acho muito interessante. Tipo, o apartamento, óbvio, né, ele é muito habitável, muito, tipo, aquilo é uma casa mesmo, assim, em nenhum momento você sente aquilo como um cenário. E todas as festas, os momentos de festa, né, até o que ela vai da empregada dela, que ela vai na casa, você sente que é muito, muito real. E aquilo, eu acho que é justamente uma ambientação do tipo, é uma conversa, uma família sentada conversando vai falar isso, entendeu? E eu até queria colocar aqui um destaque o ator chama Daniel Porpino. É o cara que faz o filho dela e que faz o marido dela na primeira fase. É o mesmo ator. Ah, olha aí, não dá pra perceber, cara. E ele tá muito bem, eu achei que ele mandou muito bem, e inclusive, só pra destacar da minha parte, eu também achei muito emocionante a cena que ele faz a homenagem pra ela, quando ela ainda é outra atriz, né, de cabelo curto, e ele tá falando de como ela venceu o câncer e tudo mais, né. Eu achei que foi uma cena também muito bonita, assim, junto com aquela da família. Mas em todas elas você sempre tem pra mim, assim, foi muito perfeita essa ambientação, no sentido de que você tem as pessoas conversando, tipo, eu me senti nos anos 80, cara. É muito... Eu achei linda aquela cena, tipo, a fotografia do pessoal da menina tocando piano, dançando, né? Conversando, a ambientação, cara, você fala, isso foi filmado nos anos 80, né? Ele fala da Elis Regina, o cabelinho dela. No filho da Ana Mulaerte desse ano, o Mãe Só Há Uma, há um recurso parecido, que as duas mães do menino com a protagonista é feita pela mesma atriz, né? Tanto a mãe adotiva quanto a mãe natural. Então remete também a essa mesma questão, dessa multiplicidade dentro de um só, né? Ao mesmo tempo. Exato. Só que daí é o extremo oposto, né? O quanto a genética não faz diferença nenhuma, porque criou, né? A mãe que cria. E eu acho que tem outra coisa em relação ao roteiro do filme, que ele, por mais que a gente tenha a visão da Clara, por mais que a gente veja, né, toda a situação que ela está envolvida e todas as homenagens que ela passa, como a gente já falou aqui, várias coisas que acontecem com ela ao decorrer do filme, eu acho interessante o filme deixar a situação dela de uma certa forma dúbia ainda, né? Quer dizer, ele em momento nenhum fala a Clara está sendo certa em ficar no seu apartamento, ou a Clara está sendo certa em ir na festa, a Clara está sendo certa em fazer isso ou em fazer aquilo. Não, eles deixam
deixam muito em aberto. Você tem, obviamente, na figura da empreiteira uma coisa de um antagonista ali e tal, mas que também não é muito explorado, e ao mesmo tempo, a todo momento que ela é questionada sobre o apartamento ali e tal, e ela mantém, né, a posição de que ela quer ficar ali, que é ali que ela gosta, que é ali que é o lar e não sei o que e tal, aquilo também deixa em aberto esse questionamento que a gente pode fazer também. Será que ela não está sendo muito apegada? Será que ela realmente não é um peixe num aquário, sabe? Será que ela não está totalmente presa ali e não quer sair porque aquele é o mundo que ela conhece? Será que isso não é realmente um medo também dela pra mudança, entendeu? Então eu acho que passa por isso também. O filme, ele não deixa 100%, ele não te guia exatamente pro lugar que ele quer, sabe? Sim. Ele não pega e fala, a Clara está certa, entendeu? Mas eu acho que é justamente isso, tipo, ela é uma pessoa, ela chegou numa fase da vida em que ela quer, tipo, guardar com carinho tudo aquilo que ela viveu, e a forma de ela guardar com carinho tudo aquilo que ela viveu é ficando naquele mesmo apartamento, com os discos dela, com as coisas dela, entendeu? Que é um aquário, né? Um aquário, exatamente, né? Tipo, e por exemplo, eu pensei nisso quando eu tava vendo, eu falei, se eu tivesse no lugar dela, eu pedia 1 milhão a mais pelo apartamento, os caras iam pagar só 1 milhão a mais pra eles, não é nada, eles iam pagar e eu ia, tipo, ter muita grana, pegar um apartamento menorzinho de boa e vou viajar, vou curtir. Só que eu não sou o cara apegado ao passado, né? Ou pelo menos por enquanto. Não, tem uma cena onde a filha dela questiona da questão do valor e ela não fala, você acha que isso daqui é questão de dinheiro? Isso não é questão de dinheiro, isso é questão das minhas memórias, porque pra ela o dinheiro não é importante. Apesar do filme não mostrar exatamente a condição financeira dela, mas ela diz que tá numa condição financeira boa e se precisar de ajuda, ela vai ajudar. E que dinheiro não é importante, que ela até critica a geração da filha dela, que só pensa em ter cada vez mais lucro, em ter uma casa cada vez maior, e ela tem um carrão, né, mas tudo bem. Essa ânsia dessa juventude, dessa geração, de sempre querer ter mais, de sempre querer ter uma casa maior, mais luxuosa, mais confortável, e que pra ela aquilo não significa mais nada. O que ela queria mesmo era ficar ali com as memórias dela, que muita história se passou ali, e ela queria ficar ali sozinha com as memórias dela. Aliás, interessante, só fazer um paralelo de novo com o Som ao Redor, a Maeve Jenkins, nesse ela é uma mulher de classe média alta que valoriza essas coisas, né? Valoriza o ter e tudo mais. E no Som ao Redor, ela é uma de classe média, né? A famosa classe média, que tá, tipo, preocupada em ensinar os filhos a falarem chinês, entendeu? Mas é bem egoísta, né? Bem, quer ter a televisão dela, tal, gigante e tudo mais. Mas ela tá, tipo, preocupada em fazer os filhos falarem chinês, porque é meio que aparências e uma coisa pensando realmente na riqueza e nessa coisa que é uma coisa que o Kleber critica muito, né, na sociedade, na classe média brasileira. E eu acho legal como que ela meio que, nos dois filmes, tá representando quase que o mesmo sentimento, né, de egocentrismo e tal, de pensar só em ter, talvez. E daí, só pra fazer um paralelo, nesse filme, tem um momento que eles mostram um cara que é traficante de drogas, que é tipo o playboyzinho. E no Som ao Redor, você tem o playboy também, né, tipo, tem o rapazinho que é o mesmo ator. E até teve um momento que eu falei, nossa, será que é o mesmo universo? Se não fosse a Maeve Jenkins fazendo personagens bem diferentes, né, com, tipo, histórias diferentes e com nomes diferentes, eu imaginaria que elas, tipo, que é como se fosse passando num... Sabe aqueles diretores, tipo, que tem a história do Tarantino, de que todos os filmes fazem parte do mesmo universo? Eu ia criar um universo do Kleber Mendonça Filho, assim. E pode ser que seja, assim, pode ser que ele tenha essa ideia, porque, tipo, ao mesmo tempo que tá acontecendo a história da Clara, tá acontecendo no bairro, né, os caras, mas tem também o Irandir, que também é o mesmo ator, né? Mas é interessante pensar isso. Eu até arrisco dizer que quem não viu Aquários ainda, enfim, tá tomando spoiler aqui, mas quem não viu Aquários, faz o teste com Som ao Redor. Se você gostar de Som ao Redor, muito provavelmente você vai gostar de Aquários. Se você tiver dificuldades com Som ao Redor, talvez a experiência com Aquários não seja tão boa. Aquários, pra mim, ele é melhor do que o Som ao Redor em dois aspectos, que é o que a gente já martelou aqui. Um é a trilha e o outro é a Sônia Braga. Tirando esses dois aspectos, os filmes se equivalem. E tem, de fato, muitas rimas entre eles. A própria questão sexual, que foi tão polêmica nesse filme agora, que desencadeou a censura de 18 anos, enfim. No Som ao Redor também tem. Inclusive a própria atriz, né, que ela se masturba com uma máquina de lavar.
Sim, então ela sim. sexualiza um objeto da mesma forma que aqui a gente tem também aquela cômoda, que acaba sendo, de certo modo, um objeto sexual também, né? Não, e tem outra, o garoto de programa, ele é mostrado na primeira cena sem a cabeça, né? É verdade, é verdade. Objetificado. Então também tem isso, só o assim, corpo. ele é só, tipo, um objeto que ela chamou pra satisfazer o desejo. O Kleber tem uma coisa que é curiosa, que se você pegar todos os curta-metragem dele, sempre vai ter algum elemento que ele vai utilizar, que ele utilizou no Som ao Redor ou ele utilizou no Aquarius. Por exemplo, no primeiro curta, o projecionista, tem uma frase lá do projecionista que ele vai perder lá o cinema dele, que ele fala: fecharei essa casa com chave de lágrimas, porque o apelo que ele tem por aquele cinema de rua é muito forte, e vendê-lo para se transformar no shopping, acho que numa loja que vai se transformar lá, deixa ele tão triste que no dia que ele fala que no dia que ele for fechar, ele vai fechar com uma chave de lágrimas. No curta seguinte, no Casa da Imagem, ele tem um texto lá que fala: o cinema foi feito para recordar. E aí, de novo, é o Kleber falando sobre memórias. Enjaulados, que é um outro curta dele, ele faz muita referência a portas e fechaduras, a portões, que dali pra dentro já é uma invasão de privacidade, e a gente percebe isso, porque a Clara, em momento algum, ela deixa os donos lá, o jovem, o Diego e o pai acho que é pai dele, né, entrarem na casa dela, porque ela não permite que eles invadam a privacidade dela. É muito que a gente vê isso no Enjaulado e também no Som ao Redor. A coisa do portão, da porta, da fechadura, da janela, que dali pra dentro é a privacidade dela, e ela não deixa ninguém que ela não queira invadir aquele espaço. Então, Exato. O Kleber, ele foi testando esses elementos nos curtas para depois ele utilizar isso nas longas metragens. É, isso aí. E tem realmente isso, né? No filme, no Aquarius, a gente vê que realmente o apartamento ele vira quase que um templo ali da Clara, né? Um recinto de proteção mesmo ali, onde tá tudo que é dela. Eu senti muito essa cena, principalmente quando tem lá aquele monte de religioso dentro do prédio e que ajudam ela a subir com a criança até o prédio. A hora que tem toda uma questão de som ali mesmo, né? Um movimento, um som, uma música, uma trilha e tal. No momento que ela entra pro prédio e fecha a porta, aquele som se abafa, fica tudo mais silencioso e ali ela fica mais tranquila. O que tá acontecendo e tal. Daí que ela vai se tentar entender o que tá acontecendo, né? Então, realmente ele mostra muito isso, assim, esse recinto, é ali onde ela vai se curar, é ali onde ela vai refletir, é ali onde ela vai se recompor, né? Então, é ali o prédio todo e todo o apartamento e tal, ele tem essa simbologia mesmo de refletir o que ela é. E é muito também o que muita gente fala sobre o conceito da palavra lar, né? Que não é só a casa em si, mas é o lugar onde você se reconstrói, onde você fica, onde você repousa e tal. Então o filme ele passa muito por isso também. E é aquela coisa, a construtora tá invadindo o que ela pode, porque Sim. antes todo o edifício era o lar dela. Sim. Você sente um pouco disso, né? Ela tendo lá mais jovem, chamando a família, tipo, a pessoa tá nas escadas, as pessoas estão ocupando, os filhos dela estão lá na garagem, e daí ela chama. Então tudo compunha o lar. A construtora foi invadindo o que ela pôde. Sobrou só o apartamento dela mesmo, que é onde ninguém consegue invadir. O prédio, o Aquarius, representa a própria Clara. Na cena um pouco antes do final, onde ela descobre que teve a infestação de cupins, quando ela vai abrir o salvaguarda lá, fala que é melhor você não entrar, porque aqui tá muito feio. E aí ela entra e ela olha para aquilo e ela sente uma dor. E me lembrou muito, por exemplo, quando ela vai receber um exame, talvez, de alguma doença, e a pessoa fala, toma cuidado, não olha, a sua doença tá muito avançada. E quando ela abre aquilo, que ela vê que realmente a doença tá grave, ela sente aquela dor. Ela sente a dor como se aquele cupim estivesse em cima dela e não em cima do prédio. Exato. Porque aquele prédio representa tudo que ela é, né? E essa interpretação dela é fantástica também, né? Como ela demonstra essa dor, né? Incrível. O cupim é um câncer por prédio que ela teve que superar, tal qual o câncer
câncer de 30 anos atrás. Assim, essa é a metáfora final do filme, né? Perfeito. E no final, quando ela pega essa madeira que tava com o cupim, que ela joga na mesa, ela joga como, olha o que fizeram comigo. E joga na mesa ali. E aquele, vamos combinar, aquele corte é perfeito. Acabou ali, ó. Olha o que fizeram comigo. E joga aquela madeira cheia de cupim, mostrando o que eles fizeram com o prédio, é o que eles estão fazendo com ela também. E a própria frase, né, cara? Eu venci o câncer há 30 anos atrás e eu aprendi uma coisa. Eu prefiro dar um câncer do que vencer um câncer, né? Perfeito. Aquilo é realmente ela falando dela, é ela falando do prédio, é ela falando de tudo. Mas, assim, essa cena, ela tem um spoiler, né? Que o diretor, ele foca na mala. Quando ele faz isso, você já tem a certeza do que vai acontecer com depois. certeza, Então, assim, de novo, sendo chato aqui, é uma cena sensacional, mas que o diretor, ele derrapa um pouquinho. Se ele deixa passar, se é só uma mala comum, a gente só ia perceber quando o Diego fala, você vai viajar? Aí só que a gente iria perceber. Só que você percebe ali uns 20 segundos antes e estraga um pouquinho, assim, lógico, o final ele é sensacional, mas entende? Dá um certo... O filme, ele se auto-espoleia, entende? Entendi. Eu não consegui ver isso, mas eu entendo. Eu acho que dá pra perceber mesmo o que tinha naquela mala. Exato. Agora eu queria entrar um pouco com vocês, porque daqui a pouco a gente vai dar as nossas notas, então eu queria entrar um pouco nessa discussão de Oscar e tudo que o filme trouxe, né? Daqui pra frente, o que isso vai acontecer. Então vamos explicar primeiro o cenário que se encontra. O Aquarius, ele foi exibido em Cannes, ele já ganhou uma certa notoriedade no mercado, porque houve lá a manifestação do Kleber Mendonça Filho, a Sônia Braga e tal, naquele movimento, falando do golpe, falando, né, no movimento político que estava acontecendo no Brasil. Aquilo ali já rolou um certo burburinho ao redor daquilo, justamente por ser um filme que estava sendo prestigiado num grande festival de cinema, e ali tá o diretor, os atores e tal, se manifestando sobre o que eles estavam achando da política nacional. Algumas pessoas acharam certo, outras pessoas acharam errado e tal. Bom, não cabe aqui a gente também ficar discutindo esse movimento deles. Agora sim, depois que isso aconteceu e aí foram feita a votação para quem vai pro Oscar, né? É importante a gente explicar o seguinte: não é uma pessoa, não é feita uma votação aberta pro público e tal de qual filme que vai ser indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar. Não. Existe um comitê responsável para escolher esse filme. Hoje esse comitê, ele é presidido pelo Bruno Barreto, que é diretor, roteirista e tal. E aí ele já explicou que o que houve quando foi feita a votação e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, o filme Pequenos Segredos, que tá para estrear agora, vai ter suas primeiras exibições agora. Ia estrear só em novembro. Exato. Aí agora vai estrear mais. Isso foi o mais, mas enfim, depois a gente fala disso. E aí o que aconteceu? Foi escolhido o Pequeno Segredo, todo mundo começou a falar que isso era um absurdo e tal, né? Porque o Aquarius tinha ido para Cannes, tinha tido essa representação forte do Kleber Mendonça, tinha tido a grande interpretação da Sônia Braga e tal. Então, assim, era o grande favorito a ir como indicado brasileiro ao Oscar, que a gente não sabe nem se vai ainda. Tipo, é só o nome que vai estar lá. O Brasil indica filme tal para concorrer a Oscar de filme estrangeiro. É isso. Não é que é um filme que estará no Oscar. Então, vamos deixar isso claro também. O que aconteceu? Esse comitê, ele se reúne e aí as pessoas fazem um debate, fazem uma votação ali entre elas e escolhem o filme. O que o Bruno Barreto disse em entrevista ao Estadão, pra gente dar o crédito aqui, foi que as pessoas que fazem a escolha são pessoas capacitadas, que conhecem cinema, conhecem o processo, e ele acha que foi tudo dentro da maior seriedade e da melhor maneira possível. Ele só diz que houve um erro aí, que foi, existiam 2 representantes do comitê que estavam ausentes ali daquele debate, e ele acha que ele, como sendo presidente, ele deveria ter feito um adiamento desse debate para escolha e assim o anúncio, porque não tinham essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas mandaram o seu voto à distância. Então eles pegaram e falaram, a gente aqui à distância vota no Aquarius. Quando foi feito essa votação à distância, o grupo, quando se reuniu para discutir qual filme que eles iriam escolher, aí o pessoal ali na discussão teve basicamente um empate técnico ali,
entre Pequeno Segredo e o Aquários, e aí teve uma pessoa que tinha votado no Chateau, o Rei do Brasil. E essa pessoa depois... No Nice, não? O que eu li aqui é que é no Chateau... Acho que teve votos pra Nice, Chateau... O que eu li aqui, teve 4 votos pra Pequeno Segredo e 4 votos pra Aquários. E aí teve um membro que escolheu o Chateau, o Rei do Brasil, e aí ele acabou se rendendo lá durante a discussão a votar justamente no Pequeno Segredo. E aí eles viram que Pequeno Segredo teve maioria e indicaram Pequeno Segredo. Basicamente foi isso. O Bruno Barreto, presidente do comitê, mandou para todo mundo quais foram os votos. Então ele pegou e falou: no Aquários votou, por exemplo, a Silvia Rabelo, o próprio Bruno Barreto votou no Aquários, aí teve outras pessoas e tal. Então, e aí no Pequeno Segredo votou o Paulo de Tarso, votou o Luiz Alberto Rodrigues e outras pessoas e tal. Então eles anunciaram que foram as pessoas que votaram e tal, e foi isso que aconteceu. Então assim, existe obviamente esse burburinho e tal. A internet, né, como sendo a internet, obviamente que quando foi escolhido o filme Pequeno Segredo e não Aquários, o pessoal já começou a meter a boca, que era um absurdo e não sei o que e tal, sendo que ninguém ainda viu o Pequeno Segredo. Então, a gente também não consegue falar com o pé no chão, falar, não, Pequeno Segredo é melhor do que Aquários, ou Aquários é melhor do que Pequeno Segredo. A gente não consegue falar isso porque a gente não viu o filme ainda. Então a gente fica meio de mãos atadas. Aqui no Cinemação, a gente vai ver Pequeno Segredo, a gente vai fazer um podcast falando sobre ele, a gente vai comparar os dois filmes e depois a gente vai falar qual que a gente acha que seria o melhor representante. Mas essa foi o grande burburinho que aconteceu durante o Oscar, né? A indicação pro filme brasileiro durante o Oscar. Vocês veem alguma coisa errada durante o processo? Vocês acham que houve algum problema? Ou vocês acham que foi uma tempestade em copo d'água e a gente precisa esperar agora assistir Pequeno Segredo e aí sim emitir uma opinião mais concisa? As duas coisas. Pra mim, eu vi problemas e foi uma tempestade. Legal. Vou explicar. Eu vi gente falando que luto pelo cinema nacional, o cinema acabou. Gente, é só um filme. Eu vi 35 filmes nacionais no cinema esse ano. Na minha análise, o Aquários não tá nem entre os 10 melhores. Legal. Tá? Da lista final que foi pro Oscar, o Campo Grande, dos que eu vi, né, porque obviamente, além do Pequeno Segredo, eu não vi alguns outros daquela lista, o Campo Grande seria o meu favorito. Mas essa votação foi muito estranha. Até por aquele integrante que criticou o filme antes de ver, até por aquele integrante que criticou a posição política, e isso influenciou na análise dele, que é algo que a gente não tá fazendo aqui. A gente não, independente da nossa visão política, a gente tá tirando isso de lado e tá analisando o filme, analisando o som, analisando a fotografia, analisando a direção. O filme Aquários em si não traz tantas questões, né? Eu até depois vou pontuar uma que eu vi, que eu achei interessante, mas assim, não traz muita coisa de... Tem uma questão assim, de social, enfim, críticas sociais, mas o Kleber Mendonça Filho já saiu no Estadão falando que foi perseguição e não sei o quê. Por conta da manifestação que eles fizeram. Da manifestação, exato. Então assim, o filme, a votação foi esquisita, todo o processo foi esquisito, mas também teve muito mimimi nas redes sociais. Muita gente reclamou, muita gente falou mal de Aquários sem ver o filme, e muita gente tá falando mal do Pequeno Segredo sem ver o filme. Então assim, os dois lados estão errados nesse caso, pra mim. Você pode reclamar, você pode não gostar de qualquer filme que seja, mas veja o filme antes. O que eu acho é que o grande problema foi, uma acusação antecipada de perseguição, eu acho que rolou isso, por parte, inclusive, do Kleber Mendonça Filho, do tipo, meu Deus, só porque a gente se manifestou e agora ninguém tá deixando nada e tal. E eu acho que, assim, por exemplo, o primeiro que aconteceu foi eles acusarem de perseguição o fato de que o filme foi colocado como 18 anos. E aí, na hora eu até pensei, falei, putz, deve ter sido mesmo, porque aparentemente não, né, você vê o trailer, você não imagina que vai ter cenas de sexo. Fala, nossa, não tem nada, e os caras puseram 18 anos, deve ser. Aí eu vi o filme e falei, não, calma lá, pode ser 18 anos facilmente, né, tem cena, né, geralmente cena de nudez frontal que mostra tudo e mais um pouco, você fala, é ok ser 18 anos. E daí eles fizeram essa acusação. E depois falam que rolou uma perseguição, a impressão que dá é que tem, sei lá, o Temer tá falando lá que filme que tem, e o Temer deve estar cagando pro filme que vai ser, né, indicado ou não pra Oscar, deve estar nem aí pra Oscar. Mas também rolou alguma coisa porque tem um dos caras que é o presidente da Ancine, sei lá o que ele é, o Marcos Petruccelli, ele é um crítico de cinema, né? Crítico entre aspas. Não, ok, mas assim, ele trabalha na CBN, ele divulga sem medo nenhum
nenhum, que ele é completamente contra o posicionamento político do Kleber Mendonça Filho, da galera toda, obviamente, do filme do Aquarius, né? Tipo, aí o problema é que transformaram num debate político que não existe, porque o debate todo é o que deve ser indicado, o que tem chance de ser indicado ao Oscar, e aí cabe a galera que for votar, não só uma coisa do tipo, gostei desse, gostei daquele, é tipo, qual desses filmes tem chance da Academia de Hollywood gostar e quem sabe dar um Oscar pro Brasil. Exato. E aí eu até entendo que o Pequeno Segredo ele é uma coprodução, ele tem muito gringo, né, na produção dele, tem atores falando inglês lá dentro, mas me soou muito esquisito essa história de que é um filme que ia ser estreado em novembro, ou seja, não caberia, né, não estaria na regra de data de lançamento da Academia pra ser indicado, e aí eles adiam, e aí eles colocam esse filme, falam, então colocasse o Casagrande, colocasse sei lá o que, colocasse, não sei, qualquer filme, mas esse me soou esquisito, entendeu? E aí isso me faz ter um pé atrás e falar, pera lá, por que esse filme? Qual foi a manobra de trazer ele pra mais cedo? Foi do produtor? Ou foi deles lá, tipo, fala, não, coloca esse, e aí vamos pedir pra eles adiarem a estreia, só pra enquadrar nessa regra? Isso ficou mal explicado, precisa que alguém explique isso, entendeu? Eu acho que uma das questões aqui é justamente que a gente nunca olhou pro processo de seleção de um filme brasileiro pra ir pra Hollywood, né, pra ir pro Oscar. Sim. A gente sempre ia lá e, vai ser Central do Brasil, vai ser tal. A gente teve no ano passado o próprio filme da Ana Mulaert, que também o pessoal falava, vai ser esse filme. Aí indicam outro e a gente não ficava falando muito. O que eu acho que aconteceu muito foi que houve realmente um exagero no sentido de perseguição e não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo eu acho positivo o fato da gente discutir isso, porque hoje a gente começa a entender um pouco mais de onde é que vem essa votação, né? Da onde é que surge as motivações para você votar num filme ou votar em outro. A gente tá falando de um comitê que escolhe o filme que não é feito por 100 pessoas, que não existe lá, tipo, vários atores, atrizes, diretores, não sei o que estão votando. É uma galera mais enxuta. É uma galerinha fechada ali, que tem um presidente de tal lugar, presidente de outro lugar, ele e tal, e eles votam ali entre eles, são eles que escolhem. Então eu acho que isso é interessante, a gente pensar também no processo, sabe? Como que esse processo é feito e como que a gente pode readaptar ele. O Aquarius teve essa notoriedade porque ele já tinha ganhado a mídia, não porque ele tinha sido um bom filme que tinha aparecido em Cannes. Ele ganhou a mídia porque levantaram lá a plaquinha fora Temer, golpe e tal, e fizeram isso em Cannes. Aí quando eles fizeram isso, o filme ganhou notoriedade e falaram, opa, vamos olhar esse filme. Aí trouxe realmente mais pessoas pro cinema por conta dessa ação. Eu acho que se foi estratégia de marketing para ter mais bilheteria, ela funcionou. Funcionou perfeitamente. E aí é isso que eu acho que a gente precisa repensar, né? Então, o filme Pequeno Segredo tá aí, tá chegando, a gente vai ver esse filme, vai fazer aqui um podcast falando sobre esse filme e tal, e aí a gente vai falar o que esse filme traz de bom, no que ele é forte, no que não é, e de repente ele pode até realmente trazer esse ar mais hollywoodiano e a gente dá inclusive razão para esse comitê. Mas eu acho que fica aqui também o nosso pedido de reflexão de, será que esse é a melhor maneira para escolher um filme para ir para Hollywood? Será que de repente a gente não precisa reformular isso, repensar isso? Acho que isso que é um grande bom momento pra gente pensar nisso, né? Pensar realmente na estrutura, no método ali e tal, e para tentar encontrar a melhor solução e alavancar o cinema brasileiro. Se vale pensar também que muita gente discutiu sobre a questão de cinema e política, mas eu penso o seguinte, acho que não existe nenhuma isenção ideológica no cinema. Acho que toda obra, ele vai colocar a sua visão, uns de maneira mais sucinta, outros de maneira mais explícita. Por exemplo, eu lembro muito do caso que eu estudei do Federico Fellini, que apesar de, ele tem filmes muito políticos, como a McCord, o Ensaio de Orquestra, só que ele sempre se diz que ele não gosta de política, ele fala que a natureza dele não é política porque ele se confunde muito e que é a fraqueza dele, ele não gosta de misturar político, mas mesmo isso, o filme dele, ele tem um viés político, acho que não tem como desassociar isso, e eu acho que a forma como o público tratou Aquarius e outros, temos o caso do Reinaldo de Azevedo também, que criticou muito o filme antes mesmo de ver, que é um jornalista que tem uma certa influência
O próprio Petruccelli também, ele já se manifestou antes mesmo de ver o filme. Tudo isso baseado na ideologia do Kleber. E eu acho isso uma besteira tão grande, porque todo filme tem o seu viés político. Sim. E você não pode jogar a obra por conta do viés político do diretor, do elenco, da produtora ou do que for. E essa discussão, ela tomou uma repercussão muito grande. Eu vejo em outros fóruns de cinema que tomou uma repercussão muito grande. E realmente há o discurso de boicote. Eu não estou dizendo que o Ministério da Cultura promoveu o boicote, mas que a manifestação do público nessa questão de boicotar o filme, isso é inegável, existe. Algumas pessoas, inclusive o Azevedo, que pediu, que foi até usado na capa da divulgação, né, que ele pediu que boicotassem o filme. Então há esse movimento de boicote. E a partir do momento que há esse movimento de boicote, eu acredito que é a primeira vez que eu vejo uma discussão dessa no cinema nacional. É uma discussão que não vai morrer tão cedo. Eu acho que o Pequeno Segredo, ele vai sofrer muito por conta disso, porque as pessoas vão querer boicotá-lo assim como estão boicotando o Aquarius, o que é um erro tremendo. O que o Lucas falou faz todo sentido, é um erro duplo, o erro de quem tá criticando Aquarius e quem tá criticando Pequenos Segredos. Temos que assistir o filme. É estranho a escolha dele, porque é um filme que ninguém assistiu, é um filme que ele, no momento, ele é inelegível pro Oscar, porque ele não estreou ainda. Sim. Então como que você indica um filme que tá inelegível? É estranho mesmo. Não tô dizendo que mereça ou não, porque eu não assisti Pequenos Segredos, talvez seja até melhor, mas a forma como foi feito é muito estranha. Sim. E eu achei estranho que eu nunca tinha ouvido falar de absolutamente nada desse filme. Geralmente, por exemplo, sei lá, Boi Neon eu ainda não vi, mas eu tô ligado, fiquei sabendo dele, eu sei quem é o Gabriel Mascaro e tal, então assim, pra mim foi muito estranho. E umas justificativas assim, muito esquisitas, como por exemplo, Aquário não tem o perfil dos votantes do Oscar. O próprio Petruccelli falou, esse filme tem uma ótima fotografia e uma boa trilha sonora. Isso não é justificativa pra você escolher um filme, né? Ainda mais vindo de um cara que é crítico de cinema falar que escolheu o filme porque o filme tem uma boa fotografia e tem uma trilha sonora legal. Exato, não faz o menor sentido. Ou falar que não escolher Aquarius porque a Clara é muito chata, os velhinhos do Oscar não vão gostar. Acho que não faz muito sentido. E isso ficou estranho. Uma coisa que vale acrescentar é sobre a Sônia Braga, que ela ainda tem chance de concorrer ao Oscar independente de Aquarius não ter sido escolhido. São duas coisas distintas. O que tem que acontecer e que vai acontecer é o filme passar ou em Nova York ou em Los Angeles por pelo menos uma semana, ainda este ano, e aí ela tá apta, enfim, qualquer outra categoria que o filme possa vir a concorrer, no meu entender só ela realmente pode ter chance, né? Isso independe da votação de melhor filme estrangeiro, lembrando o que aconteceu com Cidade de Deus, né? Que não foi o nosso representante para melhor filme estrangeiro, mas concorreu em 4 categorias só no ano que teve Senhor dos Anéis. Não, na verdade o Cidade de Deus foi indicado. Ele foi indicado num ano para melhor filme estrangeiro. No ano seguinte. Não ganhou, e aí no ano seguinte, como ele passou durante o ano nos Estados Unidos, ele daí conseguiu indicações de montagem e outras coisas, né? O que também pode ser uma possibilidade, tipo, estreia no ano que vem nos Estados Unidos e ver se consegue alguma coisa, mas também acho que daí já é demais, né? Não sei. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, acho que no fim das contas foi mais uma coincidência, mas eu vi o Gabriel Gaspar falou no vídeo dele, né? Só pra citar a fonte, né? Ele cita um paralelo entre a Clara e a Dilma, porque são duas mulheres que venceram o câncer e que estão num lugar e estão tentando tirar ela, tipo, como se ela fosse estivesse representando a Dilma e o processo de impeachment. Eu acho assim, com certeza isso não foi pensado, até porque o filme foi gravado já há algum tempo e tal, mas eu achei muito interessante pensar num paralelo desse, num momento, né, de que tá passando por isso e tal. Eu falei, cara, é muito louco isso, né? Dá pra interpretar e não deixa de ser uma possibilidade, porque quando você lança uma obra, ela tá aberta a interpretações baseadas em muitas outras coisas, né? Isso aí. Achei muito louco isso. Dona Clara, a senhora não me leve a mal, não, mas a senhora tá dando em cima de mim, é? Roberval, eu acho você um homem lindo. Mas você sabe que tem tanta coisa assim rolando na minha cabeça essa semana. Mas eu não tô dando em cima de você. Tá. Não, tranquilo, dona Clara. Que sei lá, é sempre bom perguntar, né? Hoje acordei pensando. Vamos finalizar aqui nosso papo sobre Aquarius, dando aquela nota, aquele carimbo aqui do Cinemação, de 0 a 5 claquetes que a gente dá aqui, né, pro Aquarius. Vamos começar aqui com o Lucas. Lucas que
fez aí várias críticas pro filme e tal, mas o Aquarius também tocou um pouco o seu coração, não tocou, Lucas? Tocou literalmente por causa da trilha, né? A parte da trilha realmente foi... Eu elogiei bastante, inclusive, a trilha na minha crítica, que tá lá no Cinemação. Na minha crítica no Cinemação, eu dei 3,4 pro filme. Legal. E eu ressaltei a atuação e a trilha, e critiquei o roteiro, a direção e a montagem. Tá. Eu vou baixar minha nota. Eu vou dar 3. Pensando mais no filme, é um filme que eu não tenho vontade de rever, por exemplo, no cinema. Pode ser que eu venha rever num Blu-ray, alguma coisa assim, mas eu não tenho vontade de ir no cinema novamente. Não é um filme que eu indicaria para todo mundo. Eu não me diverti com o filme. O filme tem vários méritos que a gente já tratou aqui, mas ele é muito maçante. E eu já fiquei cansado no primeiro arco. Então eu tô dando 3, basicamente pela Sônia Braga e pela trilha. Vou dar minha nota aqui já, porque eu ia comentar, aí você falou, eu acho legal aqui, porque tem algumas coisas que você falou que eu acho interessante. Eu compartilho com você nesse sentido de, eu também não indicaria esse filme pra qualquer um, sabe? Inclusive eu fui assistir o filme com o Henrique, e quando a gente saiu do cinema eu falei pra ele, esse não é um filme pra qualquer um, é um filme pra pessoa que gosta de ir pro cinema e tem que saber degustar esse filme, ela tem que saber saborear esse filme, tem que saber ter paciência com ele, entendeu? Posso provocar? Se você falar isso pro Kleber Mendonça Filho, ele vai falar que ele também não faz filme pra qualquer um. Então, tipo, ótimo, é o posicionamento ótimo, dele. então. Sim, E eu me sinto bem, feliz e tal, de eu ir pra um filme desse e conseguir desfrutar dele, conseguir aproveitar bem ele, assim. Então, eu compartilho desse sentimento do Lucas nesse sentido. Eu acho que ele se arrasta também em alguns pontos, poderia ter alguns cortes ali e tal, se torna repetitivo em alguns momentos, mas gosto muito dessa metalinguagem dele, da trilha é muito boa também. A fotografia eu acho legal. Eu não sou o maior fã do jeito como o Kleber Mendonça Filho filma. Eu entendo o jeito que ele gosta de filmar, mas eu não sou maior fã. Não sou um fã desse negócio do zoom na pessoa transando, no pessoal jogando bola e zoom out e aí mostra a Sônia Braga deitada. Eu não gosto muito desse linguajar dele. Eu acho um pouco arrastado. Então, eu vou dar aqui a minha nota, que vai ser 4, que é uma ótima nota, porque eu tô tirando o ponto justamente assim, dessa coisa arrastada, mas eu valorizo muito essa metalinguagem dele, dessa ode à nostalgia. Eu acho que ele brinca bem com isso, ele tem vários momentos ali que são muito bons, diálogos pontuais ali que eu acho bem interessantes, mas assim, eu ressalto que eu acho que não é um filme que é pra qualquer um ir assistir, sabe? É um filme pra você sentar, degustar, é uma obra cinematográfica muito boa, e eu acho que desses 4, 2 pontos vão pra Sônia Braga, que ela tá espetacular nesse filme mesmo, assim, eu fiquei surpreendido com ela. Rapidinho, só um adendo, Sim. Do mesmo jeito que o filme do Porta dos Fundos também não é pra qualquer um, porque eu fui e tive vontade de me matar quase. Pois é. Então tem o outro lado. Exato. Sim. E vamos aqui pro Fernando, né? Fernando, diz aí pra gente qual que é a sua nota, sua primeira nota registrada aqui no Cinemação. Então você tem uma responsabilidade monstro aqui, porque você tá dando a nota por você, pelo seu site. Pelos patrões. Pelos patrões. Cara, Aquarius, eu considero Aquarius uma obra-prima. Eu acho que tecnicamente é uma obra, pra mim, é impecável. A questão do simbolismo do que o Kleber coloca, que eu já venho acompanhando o Kleber desde os seus curtas, então foi legal eu ver o simbolismo que ele vinha usando nos curtas e ele ia empregando nos longas. Isso é aquela coisa é quase aquela coisa do fã de quadrinho ver fanservice. É quase a mesma coisa, é você ver o ofício do Kleber sendo colocado a favor da narrativa. A narrativa do Kleber eu acho muito interessante, a forma como ele desenvolveu o personagem, e a escolha da Sônia Braga não podia ser melhor para interpretar Clara. Eu acredito que outra atriz no lugar dela não daria conta do trabalho que ela fez, o trabalho visual principalmente. Eu acho que ela trabalha muito bem com os olhos, e eu não consigo pensar em outra nota que não seja assim. Olha aí. Não consigo. Eu saí do cinema emocionado, fazia muito tempo que eu não me emocionava no cinema, somente com filme nacional, porque a gente já tem dificuldade de acesso, já tem dificuldade de divulgação, a gente acaba conhecendo o filme nacional depois que ele rodou e já saiu de cartaz, e aí a gente precisa esperar disponibilizar,
no Netflix, VOD ou DVD, Blu-ray, o que seja, foi uma surpresa pra mim. Eu fiquei muito contente com o filme, eu saí emocionado, lembrando de músicas que eu ouvia, de lembranças, lembrando da minha casa lá num bairro totalmente distante, do qual eu nunca mais voltei. E toda vez que eu lembro de algumas músicas que me remetem àquela minha casa de infância, eu me emociono. E falar de lembranças pra mim é uma coisa muito, muito pessoal, muito íntima, muito forte. Então eu não consigo pensar em uma outra nota que não seja 5 claquetes. Cara, muito bom. Eu acho muito legal isso. E o que eu acho mais interessante é a gente ver realmente como um filme ele pode tocar as pessoas de maneiras diferentes, né? E realçar muito do que a gente vive no nosso cotidiano. Então eu acho sensacional. O seu discurso foi belíssimo. Tá muito bem representado. E aqui vamos fechar a nota com o Dani. O Dani que é o cara das notas positivas. Sim, ele tem que dar 6 pra poder subir a escadinha, né? Eu dei 3, Rafa 4, assim. Então, na verdade, assim, eu até tô escrevendo uma crítica, que eu quero publicar mesmo o Lucas sendo publicado uma antes. Acho que vale a pena, né? Eu acho que é um filme... Eu bati o olho e falei, cara, esse filme é muito rico, assim, ele tem muita coisa. Por tudo isso, por ter impecável, ter uma linguagem interessante, manter uma autoria do Kleber de uma forma super coesa, ter a atuação fenomenal da Sônia Braga, por mostrar, acho que uma coisa que eu sei que, claro, Pernambuco vem sendo mostrada muito no cinema nacional, mas eu acho que esse filme tá com um hype ainda maior, e eu acho importantíssimo que se mostre na tela, né, algo que não seja São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que não seja as cidades que o mundo já conhece do Brasil, vamos dizer assim, também é muito bom, assim, me fez querer ainda mais ir pra Recife, que eu não conheço, e por tudo, assim, que o filme tem de riqueza, eu teria tudo pra dar a nota máxima, mas eu vou considerar aí que eu entendo aqui, o Kleber podia ter maneirado, não é nem na questão do tempo do filme, que isso não me incomodou de forma nenhuma, e nem na questão de colocar esse thriller, né, essa coisa meio de suspense, que é sempre presente no que ele faz, mas mais porque eu acho que alguns debates ficaram muito pincelados, então a questão de debater a questão da empregada doméstica, ou teria que ser um filme um pouco mais longo e mostrar algo a mais, ou então ter debatido de uma forma mais profunda, não sei. Isso e a questão também dos vilões, eu acho que poderia ter sido um pouco, sabe assim, mais bem trabalhado de alguma maneira, pra gente entender um pouco melhor, pelo menos, o personagem lá do Diego. Enfim, eu acho que tem alguns momentos em que dá pra criticar, mas ainda assim é uma obra-prima do cinema brasileiro. Eu vou manter 4,5. 4,5, que eu acho que é uma nota que vale a pena pro filme. Assim, é um filme que, claro, no cinema dificilmente eu vou ver de novo, mas é um dos que eu vou querer ter aí em casa, um Blu-ray em casa lá pra rever. Claro, não é um filme que você vai juntar a galera, né? A galera chega em casa e vamos pegar umas pizzas e ver Aquários. Não é. Mas... Chamar sua tia pra ver, né? Também não, mas assim... Chamar minha tia pra ver o filme. Então, mas é um filme que você vai ter com carinho na prateleira que vai me deixar satisfeito. Então, 4,5 eu acho que tá muito bom. Ô Dani, você falou uma coisa de Recife. O Kleber, ele deu uma entrevista falando que ele quer ser conhecido como o Woody Allen de Recife, né? O Woody Allen, ele gosta de ser conhecido por fazer filme, explanar Manhattan e Nova York, e ele quer ser conhecido como o Woody Allen de Recife. É bem interessante esse amor que ele tem pela cidade natal. Mas eu acho que tá certo, eu acho que tem que filmar o que ele sabe, entendeu? Sei lá, eu acho muito legal isso, você ter diretores de cidades específicas. Sim, e você, quando tem essa afinidade com a cidade, você extrai algo a mais dela, né? Ela se torna, não se torna simplesmente um cenário, um palco para aquela história. Ela também conta coisas ali nas entrelinhas mesmo, né? É o ambiente, é o vento, é o som, é tudo que tá envolvendo ali e que quando o diretor sabe tirar, ele extrai e realmente traz uma riqueza a mais pro filme, sem dúvida. Com certeza. E vamos combinar que Brasil tem espaço pra caramba pra isso. Nossa, né? O Brasil ele pode fazer filme em deserto, em Manaus, na boemia do Rio de Janeiro, na modernidade de São Paulo, sei lá, no Pantanal, praias do Nordeste, nas praias de Salvador. Cara, é uma infinidade de espaço pra você poder explorar e sair do eixo Rio-São Paulo. O meu filme nacional favorito deste ano foi também de Recife, que é o Big Jato, que é do Cláudio Assis, que é um baita diretor do mesmo estado, que aquela conversa que a gente estava tendo no começo, de a escola de Recife produzir vários diretores
mesmo eu não tendo dado uma nota tão alta pro Aquarius, sem dúvida que tem talento ali. O Kleber Mendonça Filho tem um gênio criativo ali que destaque. Tem, exato. Não, se a gente pegar todas as notas, a gente vai ver que todos aqui demos notas acima da média, e não foi pouco acima da média, foi bastante acima da média. Então a gente somando aqui o 3 do Lucas, o 4,5 do Dani, o meu 4 e o 5 do Fernando, o Cinemação tá carimbando aqui 4,3 para Aquarius, que é uma senhora nota, né? Para um filme nacional, que tem a Sônia Braga, passado em Pernambuco, que tem toda essa questão de uma protagonista mulher, né? Que tem tudo isso que está envolvendo o filme também. Eu acho muito importante a gente ressaltar aqui que é um filme que não é porque foi para Cannes, não é porque ele teve toda essa polêmica envolvendo ele em relação ao Oscar, que a gente tá dando notas grandes. A gente falou aqui de vários aspectos de roteiro, de figurino, de trilha, de atuação, e tudo isso trouxe pra gente todos esses pontos que acabaram concluindo aí com essa ótima nota. Fica aqui o nosso compromisso de assistir também Pequeno Segredo e daí trazer a nossa visão sobre isso e aí fechar o assunto Brasil-Oscar, né? E assim concluir realmente o assunto de vez. Mas eu acho que é uma ótima nota, e se você quer prestigiar o cinema nacional, tá aí uma oportunidade, principalmente se você gosta de cinema e estuda cinema. Aquarius é uma ótima obra de estudo de personagem para você ir lá sentar e observar realmente como tudo aquilo foi construído pelo Kleber Mendonça Filho, né? E tá ganhando uma capilaridade bem bacana, né? Assim, por conta de tudo isso, ele tá chegando mais. Eu lembro que o Som ao Redor eu só fui ver quando lançou em DVD, porque não passou, né, nos interior que a gente mora aqui. Sim. Então isso que é legal, ele tá conseguindo chegar aos pouquinhos. O Will aqui do Cinemação, né, da equipe, falou, chegou aqui em Criciúma finalmente. Então estreou e aos poucos tá chegando, o que é muito bom, né, assim, mesmo sendo difícil estrear em tantas salas que nos filmes hollywoodianos. E só pra fechar a questão que o Fernando tava falando, e o Brasil ter lugar demais, eu acho que o Brasil tem lugar demais e linguagem demais pra explorar, e que é o que faz o cinema brasileiro ser foda do jeito que é. Se uma pessoa que não faz ideia da língua portuguesa, que não entende nem que língua que é, assistir um Aquarius mais forte que o mundo e sei lá, o do Porta dos Fundos, ele não vai achar que é do mesmo país. Isso eu acho genial, assim. Exato. E são, de certa forma, o Brasil é muitos países, e eu acho isso muito legal, que o cinema brasileiro consegue representar muito disso. Claro que falta cinema do norte, falta cinema de algumas regiões, mas o cinema brasileiro consegue representar muito a diversidade, né? Até o Pequeno Segredo, por exemplo, que é um filme meio do sul, né? Então ele traz um ar diferente, ele traz paisagem diferente, pessoas diferentes. Isso é muito louco, isso é muito legal. O sonho que eu tive, o sonho que eu tive, o sonho que eu tive. Tonight, oh, down beside that red firelight, oh, you gonna let it all hang out, fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 198, a passos largos para o 200, hein, Dani? Quem diria que um dia chegaríamos a 200 podcasts? Você tem ideia que a sua voz está registrada 200 vezes em programas de 1 hora e pouco para qualquer pessoa escutar? Eu nem penso nessas coisas, senão eu vou ficar com medo. Vai dar pra editar, fazer uma música cantada por mim, que nem eles fazem com a Dilma e dá com pra fazer um diálogo inteiro com você. Sabe, tipo, eles fazem aquelas músicas com vários trechos da pessoa falando assim. Imagina aquelas fãs psicopatas que vai ouvir os 200 seguidos, assim, sabe? Pois é. Depois vai procurar a gente pra nos matar, sei lá.
É isso aí. Vamos agradecer aqui, né, a presença do Fernando Machado, que esteve aqui com a gente, gravando, dando sua opinião. Fernando, muito obrigado. Obrigado por você ajudar, né, o Cinemação a crescer. Obrigado por estar aqui dando a sua opinião. E diz pra gente, né, onde que as pessoas leem mais sobre os filmes que você tá vendo, notícias, críticas e tal, enfim. Traz aí suas redes sociais, sites e tudo que o povo queira pra ir atrás do Fernando Machado. Cara, eu que agradeço o convite, cara, é um prazer. Conheço o Arte Cinemação já há um bom tempo, acompanho o site, leio os textos, cara, gosto demais dos textos do Lucas, gosto demais do programa, acompanho vocês há muito tempo, sempre comentei no programa, sempre mandei e-mail pra vocês e, cara, é uma honra enorme estar fazendo parte desse programa para falar de um filme tão querido e tão marcante pra mim. E quem quiser conhecer meu trabalho, acessa lá, artcines.com.br, lá você vai encontrar críticas, algumas matérias sobre cinema, séries e um pouquinho de quadrinhos, que é outra paixão que eu tenho. Acompanha também lá no Instagram, Facebook, Artcines, Twitter, Artcines também. E aproveitem e dê uma conhecida também no meu canal no YouTube. Também tá lá como Artcines. Vão lá e dão um joinha, dão um curtir, critiquem, falem lá que eu preciso melhorar, que eu preciso comprar uma câmera melhor, que a minha câmera tá horrível. Mas para começo de trabalho, é isso aí. Legal, legal, muito bom, muito bom. Lucas, obrigado também pela sua presença aqui, mais um podcast carimbado e a gente se vê então em Aquaman, é isso? Aquaman e uma pequena sereia, não sei o que vai vir. É verdade. Tem essa também. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Valeu, Fernando. Foi bem legal participar aí com você também. A gente já trocou ideia sobre o filme na crítica. A gente falou, já conversou por fora. E até a próxima. Rumo ao 200. Rumo ao 200. Quem chegou a 200 chega a 400. É verdade, chega verdade. Mesmo, chega mesmo. É só a gente não tirar férias também pra não ficar com aqueles hiatos. Né? Aí tá tudo bem. Mas beleza, valeu Lucas, valeu Fernando, valeu Rafa, valeu todo mundo. A pergunta fica no ar. Ela tava dando em cima do guarda-vidas? Tava? Opa! Ou se tava. Ou se tava. Isso é um caso para a Sônia Abrão resolver, né? O podcast Cinemação número 198 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. E o Kleber conseguiu trazer isso em cena, confiando muito na Sônia Abrão, da Sônia Abrão, Ainda bem que não é a Sônia Abrão. Meu Deus do céu, eu acabei de estragar a cena. Vai ser uma tragédia. Alguém ia morrer, com certeza. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.